Seja muito bem-vinda ao Sem Manual, esse nosso bate-papo leve, descontraído, esse momento onde a gente se encontra para poder trazer todas essas questões e dinâmicas do universo feminino. E hoje a gente não tem convidada. Hoje a gente está aqui para falar das nossas fundadoras, essas pessoas incríveis, maravilhosas que estão aqui falando com vocês. Então a gente fez uma dinâmica bem interessante que vai ser o seguinte: cada uma de nós vai ter um bloco de perguntas e vamos sentar na cadeira da verdade, que é onde a Dani está sentada ali agora para responder um pouco sobre a nossa trajetória, sobre a nossa jornada, falar um pouquinho de quem nós somos, para que vocês também possam conhecer quem é que está organizando aqui, orquestrando todos esses bate-papos que a gente vê aqui a cada 15 dias. Tá preparada, Dani? Super. Super, tá assim, ó. Ai, super Então, preparada. vamos lá. Vamos começar falando de Dani, que foi a grande idealizadora desse projeto, a pessoa que pensou, né, e depois chamou a gente pra mesa, assim. Então, nada mais justo do que ela começar na cadeira da verdade hoje. E a Vamos lá. primeira pergunta é: Dani, a gente sabe que você é advogada, você vai poder falar isso pra gente aqui com mais detalhes muito em breve. Mas antes, né, de ser advogada, antes de ser a idealizadora desse projeto tão legal, tão dinâmico, quem era essa mulher e o que ela queria? Essa é uma pergunta profunda. Sim. Eu acho que eu sempre fui uma mulher muito dinâmica e muito ativa em todas as minhas áreas, assim, todas as fases da minha vida. Apesar de eu ter passado por diversas áreas, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Sempre Hum. inquieta até no bom sentido, de você querer fazer, sempre querer um pouco mais, sempre. Então, eu acho que eu sempre me busquei isso. E eu busquei isso no meu casamento, eu busquei isso nas minhas faculdades, porque, para quem não sabe, eu fiz publicidade e propaganda antes de entrar no direito. Tudo a ver, né, E gente? Realmente. aí, queria mais, fiz uma transição, fui para o direito. Desde o início, eu advoguei. E ali na advocacia autônoma, isso é imprescindível, você ter essa busca, essa, essa inquietude, né? Essa dinamicidade no trabalho, essa busca por mais. E aí, quando eu tive meus filhos, eu dei uma pausa na minha carreira e eu voltei o ano passado a trabalhar. E aí, quando eu voltei já como sócia do meu marido. E aí, nessa busca de trabalho, de entender, eu já vinha com uma outra carga, com uma outra dinâmica. Eu, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Eu tenho uma profissão que ela é majoritariamente masculina, né? Apesar de termos aí maravilhosos advogados, excelentes advogados no mercado, mas quando você escuta o nome da profissão advocacia, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um homem. É verdade. E aí eu não me encaixo muito nessa, nessa persona do homem sério, né? Até pela da minha área de atuação, que é empresarial e tributário, que ela é ainda mais majoritariamente masculina. Então, assim, eu falava, não, cara, eu quero fazer alguma coisa feminina, uma coisa mais leve, eh, em que a gente tenha também a figura da mulher, não só como a da mulher empresária, para esse universo, para bater um papo, sabe? Porque a minha profissão é uma profissão muito séria, muito rígida. E eu não sou essa pessoa, assim. Então, essa figura estereotipada aí da advogada tributarista. Então, eu pensei no podcast mais para esse sentido, para trazer esse frescor e essa leveza para minha vida profissional também. Muito bom. Aí a gente já percebe, então, que tem uma balança, né? De um lado, então, tá uma profissão que é um pouco burocrática demais, né? Advogado Uhum. tributarista. E do outro lado, essa pessoa dinâmica, criativa. E quando Isso. você para analisar essas duas personalidades que vivem dentro de você concomitantemente, isso te deixa tensa ou isso te move, assim? Essa dinâmica, ela é mais positiva para você? Você acha que te agrega? Você pode ter aí 1000 facetas para você explorar, ou ela te deixa tensa, travada, porque você tem que Uhum. operar em algo que você já disse que não se enxerga muito, né? Que é no rígido do tributário, do Uhum. advogado. Eu já tive
nessa parte da atenção, assim, de não me enxergar, de não me enquadrar muito bem. Eu falava, gente, mas eu não me enquadro muito aqui, eu não me encaixo muito nesse estereótipo dessa persona, né, dessa figura que idealizaram de uma advogada tributarista, que ela tá sempre de terninho, aquela roupa sempre muito fechada, a pessoa sempre, a mulher sempre muito séria, né? Porque quando você olha para a figura do homem tributarista, para quem não sabe, o meu marido, inclusive, é essa figura. Então, eu tenho uma figura dessa colada comigo. É uma figura muito séria, muito certinha, Parece que o né? encaixe acontece mais natural, E né? aí eu falava, gente, será que eu tô fazendo isso errado? Será que eu tô. Eu falava, eu até brincava, que eu nem me sinto tão advogada assim. Eu falava, gente, mas eu nem sou tão advogada assim, igual vocês, assim. Sim. Mas não é por causa da parte técnica, mas é da entrega, da apresentação, que eu não conseguia me enxergar naquele Uhum. lugar. Porque como eu sou muito dinâmica, eu sou muito extrovertida, então, assim, eu converso com os meus clientes, mas ao mesmo tempo eu tô ali, eu gosto de... Já é sempre as conversas na parte da advocacia, ela já são conversas muito tensas. E sérias, né? E muito sérias. E aí você vê alguns profissionais tocando determinadas reuniões, sempre muito sérias, assim, você não pode rir. E eu falava, gente, eu não consigo ficar 1h30 sem rir, sem fazer Fazer uma trazer uma gracinha, né? leveza para o negócio, porque já é uma situação muito pesada. Então, eu fiquei um tempo ali, sem me enxergar muito bem na profissão, sem entender Uhum. muito bem, será que eu me enquadro, será que eu não me enquadro? E aí eu tentava me colocar numa caixa que não me cabia. Só que aí eu me descobri, eu falei, não, eu posso ser essa profissional dinâmica, extrovertida, Posso alegre. reinventar esse direito Eu não tributário preciso aqui, ficar né? nessa forminha que criaram para esse profissional. E aí, o dia que eu entendi que eu aceitei isso, eu me redescobri na profissão. E aí, para mim, se tornou algo muito mais leve, muito mais prazeroso. Então, assim, hoje eu posso te falar que eu amo o meu trabalho. Assim, eu saio super feliz para trabalhar, eu adoro. eh, eu não, eu atuo na parte que eu gosto da advocacia, que é muito mais no contencioso do que Uhum. no contencioso, não, desculpa, na parte extrajudicial, né? Uhum. A gente não tem muito litígio, eu não faço muito, o que tem lá no escritório não sou eu que faz. Então, assim, para mim é muito mais dinâmico, eu consegui me encontrar muito melhor nesse formato de advocacia, né? Uhum. Então, hoje para mim já é muito mais leve. Eu encontrei esse caminho e eu sou muito feliz hoje nele. Ai, que Cara, que bom. bacana a gente conseguir ser quem a gente é, né? É, Sim. É uma coisa tão simples, relativamente simples, assim, quando a gente fala, ser quem você, exatamente quem você é. Só que é uma das coisas mais difíceis de fazer. Sim, mas você pode perceber também que como isso pode ser complexo, porque muitas mulheres devem estar se identificando porque escolheram uma profissão onde também era majoritariamente masculina. uhum, E algumas devem ter desistido por não ter conseguido colocar sua personalidade no trabalho, Sim. ou pela maternidade, depois não voltaram, resolveram não voltar, porque não conseguiram colocar quem ela é dentro dessa profissão que parece que foi criada só para o homem, né? uhum. E lá Uhum. atrás, se a gente for pensar, infelizmente era assim. Mas é Sim, bom ver pessoas como você se colocando nesse lugar e abrindo espaço também para essas mulheres conseguirem se inspirar e ocupar esse espaço uhum. que é delas e nosso também, né? Isso aí. Vamos lá, gente. A gente tem que. Go girls, Não, como e outra dizem. coisa, o que que eu vejo muito? A pessoa, quando ela não é autêntica, o que foi exatamente o que a Carol falou, ela não consegue permanecer muito tempo no lugar, naquele lugar. Não consegue. E aí eu tinha um incômodo muito grande com a advocacia. Por muito tempo eu tive, porque eu realmente não me encontrava naquele lugar. E hoje eu já estou muito mais realizada na minha profissão em virtude disso, porque eu consigo me enxergar na minha profissão. Entendeu? Perfeito. A gente sabe que ao longo dessa trajetória, principalmente você que teve que fazer uma transição de carreira, né? Chegou ali, talvez, se identificando com uma área e depois decidiu trocar. A gente precisa tomar muitas decisões difíceis. Então, a pergunta agora, ela é assim: qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida pessoal? E que ninguém sabe que te custou muito? Parar de trabalhar. Nossa, eu fiz a pergunta pensando na resposta. Eu falei, com É, certeza é isso. Se eu não falar isso, vai ter que ser isso. Eu Vai. não porque eu não queria parar de trabalhar ou porque é outra caixa, né, que eles colocam a mulher também, assim. E eu parei
por uma situação por um encadeamento de situações que foram acontecendo, né? E aí eu e meu marido, nós sentamos e conversamos e falamos, olha, é a melhor opção pra gente, pra nossa realidade, pra nossa formatação familiar é essa. Então, a gente já queria ter a Bia, né? Isso o Pedro tinha 4 meses quando eu decidi. E a gente já sabia que a gente teria a Bia muito rápido. Uhum. Inclusive, as pessoas me perguntam muito sobre se eu tive ansiedade para engravidar do Pedro. E eu falo, não, foi da Bia, foi o contrário. Porque normalmente as pessoas ficam ansiosas No pelo primeiro, primeiro, né? né? Aham. E aí, foi o contrário. Porque eu queria ter engravidado da Bia com o Pedro com mais ou menos 8 a 9 meses. Porque eu queria que eles tivessem... Eu não queria mais de 2 anos de diferença. Uhum. E hoje eles têm, né? 2 anos de diferença exatos, assim. Mas, assim, foi uma situação muito difícil, porque a mulher, o que que a gente vê, assim, teve tanto essa... Ah, a mulher tem que ir pro mercado, ela tem que ser independente, ela tem que ser, ela tem que ser, ela tem que ser, ela tem que ser. Uhum. E aí você se pega dona de casa. E eu nunca tinha sido dona de casa. Eu falava, cara, que loucura, né? Que eu Que tô eu tô fazendo fazendo aqui? aqui, né? Eu fiquei muito nessa questão ali de querer voltar, de não me achar tão importante ali como dona de casa. E por incrível que pareça, para quem não sabe, eu tenho ajuda em casa, sempre tive, Uhum. desde que os meus filhos nasceram, eu tenho ajuda com a casa e tenho ajuda com os meus filhos. Uhum. Aí vem a pergunta por que que eu não voltei a trabalhar, né? Eh, eu troquei de babá no início, até o Uhum. primeiro ano, 1 ano e meio do Pedro, eu troquei 4 vezes de babá. Nenhuma dava certo. Então, assim, a gente não tinha confiança de sair de casa para deixar ele. Então, esse foi o ponto, assim. E aí eu escutei várias piadas sobre isso, assim, sobre por que que eu estava cansada, se eu tinha ajuda, se eu estava em casa, se eu não trabalhava. Então, e essas perguntas sempre foram de outras mulheres. É incrível como que uma mulher julga a outra. Isso é muito Sim, louco. Eu não sabia. Eu descobri isso na maternidade. sim. Porque uma mulher parece que odeia a outra, né? Ela parece que é uma competição É de. uma competição, É uma parece que é uma competição. competição de quem vive o mais difícil ali. Sim, de sofrimento. É, quem sofre mais, Ou quem assim. finge que sofre menos, né? E É aí verdade. eu Não. falava, gente, eu não tô aqui competindo com ninguém, não. Eu tô falando da É. minha dor. Se a sua dor é pior do que a minha, Uhum. pô, me compadeço, entendo, Sim. acredito que a sua dor seja pior do que a minha. Mas aí você vê as pessoas te desmerecendo. Então, assim, foi um período muito difícil de aceitação mesmo pra mim. É, A gente tem uma questão na maternidade, eu acho que são duas, né? Além dela ser um trabalho invisível, que a exatamente. pessoa ela vê que a criança está bem educada, está bem alimentada, está limpa, né? Mas a parte invisível não é vista. Uhum, E ela é 24/7. isso. A gente não consegue ter uma pausa, a gente não tem um momento, né? Eu sei que seus filhos não dormem bem à noite, os meus também não, então é 24/7 literalmente. E eu acho que a gente já perde tanto da nossa identidade quando os filhos vêm, não só pelo altruísmo que a gente precisa desenvolver, porque principalmente para um recém-nascido, o tempo e o espaço é dele 100%, né? Mas a gente não tem essa pausa para a gente poder repescar alguma coisa de nós que ainda, Uhum, né, Que ainda tá ali, né? tá sobrevivendo ou que nunca vai sumir. Eu acho que você nunca deixou de ser criativa, nunca deixou de ser dinâmica, não, aham, mas você não conseguia colocar isso no seu dia a dia maternal. Talvez isso tenha te sufocado, né? Porque não exatamente. conseguia, na função de mãe, eh, Uhum. prosperar esse lado da Dani, que faz parte da sua essência. E aí, na loucura da cabeça da mulher, ao mesmo tempo que foi a mais difícil pra mim, a segunda mais difícil foi voltar a trabalhar. Imagino. Porque eu brinco que eu fui enganada pelo meu marido, Ah, né? fui enganada. Ele falava assim, quando a gente estava no processo de organizar o escritório para a gente abrir o escritório em sociedade, ele falava assim comigo, nesse início, você trabalha meio período para as crianças não sentirem tanto. Eu acho que isso ficou só, acho não, né? Eu tenho certeza que só ficou no nosso plano Ficou de só no papel. ideias, Aham. porque desde o dia 1 eu trabalho mais de 8 horas por dia. Então você só trocou o tipo do É 24/7. isso aí. E aí Uhum. veio a culpa de estar tão ausente para os Após meus estar tão filhos. presente, né? Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que você fica
dói você parar de Sim. trabalhar, que você perde um pouco sua identidade, como a Carol falou. Tá vendo eu sair de perto deles, entendeu? Tirar eles debaixo da minha asa, assim. Então, Sim. são dores que se divergem ali, né? Cara, eu não faço ideia de como eu vou ser sendo mãe, eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu tive a experiência de ter sobrinho, né? Com a minha irmã, que teve neném. E aí, é muito fácil, né? Eu falo até do meu lugar aqui. É muito fácil você olhar pra alguém que tem um filho e que tá maternando e falar assim: nossa, mas eu faria completamente diferente. Mas se eu tivesse um É, filho, eu faria assim, assim, Uhum. assado. Eu não sei. Aham. Aí teve uma situação que foi quando ele entrou Ele mudou de creche. E aí, a minha irmã tava levando ele na creche, teve um dia que ela precisou sair e falou assim: leva ele na creche pra mim. Tinha acabado de mudar de creche, então ele tava naquela época que, assim, é De muito adaptação. doído a criança ficar lá. E aí ela falava, tipo, que ele chorava muito e que ela ficava muito sentida. E eu não conseguia tangibilizar aquilo, sabe? Tipo, eu ficava assim, gente, mas como assim? Você tem que deixar a criança na creche, tipo, É normal, deixa é ela de na boa, creche e vai tranquilo. embora. Aham. Né? Tipo, pelo amor de Deus. Vira as costas e vai embora. Fui levar na creche. Cara, me deu vontade de chorar. Uhum. Parece que você tá fazendo um Dentro da abandono. sala. Exatamente. Eu fiquei desesperada. Eu falei assim, meu Deus, é Eu- isso aqui. Eu falei, nossa, É isso aí. mas dá vontade de você sentar no chão e E é chorar junto com a engraçado, criança. assim, e é engraçado porque eu vivo os dois mundos, né? Eu vivo da filha, a minha filha mais nova, eu brinco que ela chega a ser constrangedora. Aham. Porque ela abre o portão, na hora que ela vê a professora, ela vira as costas e tchau, beijo, ela não me dá nem tchau, assim, ela só vai. Fica com Deus aí, mãe. E o Pedro, que é o mais velho, eu demoro, acho que uns 15, 20 minutos, assim, pra dar tchau pra ele. E aí tem hora que você tem que ser firme, porque, assim, num dia você consegue dar uma amolecida ali. Sim. Mas na rotina não dá. E aí ele fica, me dá um beijo, me dá uma surpresa, uma despedida, me dá um abraço, conta um segredo, conta não sei o quê, deixa eu te dar um presente, deixa eu Ou fazer seja, não vai embora. isso. Não vai embora. Aí você fica ali, aí você fala, meu filho, tem que ir embora, mamãe tá atrasada, mamãe tá com pressa, mamãe tem isso, sabe? E aí você fica ali, você vai conversando, aí você fala, meu Deus, como que eu vou embora? Até que você fala, filho, entra, aí você tem que ser firme. Sim. Só que assim, no minuto que eu sou firme, que eu viro as costas, que ele entrou dentro da sala, eu tô destruída. Isso é Acabou. muito louco, né? Acabou É, sua tarde. Você vive também isso, Sim, Carol? vivo. E aí, no meu caso, são os dois que são apegados, né? Eu tenho dificuldade com os dois. Ah, não. Então, eu tenho que deixar um primeiro e eu preciso já desde o carro ir fazendo esse processo, porque eu não tenho esses minutos, já que eles estudam em escolas diferentes, e o Rafael já tá no fundamental, então ele tem hora para entrar. E depois com o pequeno. Mas então, dentro do carro, aí eu vou, meu filho, você tá pronto? Tá tudo bem? Hoje a mamãe vai chegar às X horas, hoje a mamãe vai chegar antes, e vai ser assim, vai ser assado, e eu te busco, hoje é o papai que vem, e deixo no portão, aí ele vai, me abraça, olha pra mim, e eu tentando fazer uma cara de paisagem, do tipo assim, está tudo bem, você já está acostumado, Sim. não é? Você já conhece todo mundo. E ele com aqueles olhos olhando pra mim como se eu fosse, sei lá, pra Disney, deixa eu ver, eu não sei. E aí eu olho, tá, tudo bem? Tá. Aí, beijo, tchau. E ele vai porque ele tá com vergonha das professoras que já estão ali na porta. Porque se não tivesse, e na outra escolinha não tinha, Uhum. isso também vai Mas se ele fica com perpetuando. vergonha? Ele fica com vergonha de estar demonstrando esse comportamento ainda um pouco infantil. Ah, os meus filhos não. Não, têm. ele. Não, ele. Ah, porque é o Rafa, É o né? Rafa, ele já tá Ah, ele é fazendo mais velho. 8. É o mais né? velho, aham. Mas se entendi. ele tá sem as professoras, ele ainda Olha tem que o mesmo loucura isso, né? comportamento do de 4. Ele tá crescendo e ele tá entendendo que socialmente Sim. Ele essa tem que vergonha s- não é aceita. É isso Que aí. Sim. loucura isso, né, Aham. gente? E O que que a aí, gente tá fazendo com as crianças? E eu não quero que ele se sinta mal por estar demonstrando um sentimento, mas eu também preciso que ele seja forte, porque ele tem que Sim. encarar o mundo real. Que o mundo É real. verdade. Eu me É senti duro. culpada essas semanas atrás, porque ele anda muito dependente, assim, para coisas básicas. E até o Mateu, que tem 4 anos, já desenvolveu um pouco e ele ainda tá apegado às coisas básicas, né? E aí teve um dia que ele tava tão assim, ai, me dá banho, esfrega meu pé, escova meus dentes. E eu fui meio que fazendo a vontade dele ali, mas conversando com ele, que eu precisava fazer outras coisas enquanto ele desempenhava as funções que ele já sabia. E aí chegou uma hora que, assim, eu me senti super culpada depois, mas eu acho que a culpa faz parte da maternidade, né? A Eu gente tava. percebi isso mesmo. Nossa! A gente tava já pra dormir. Ele, ai, você não pode colocar minha meia no meu pé? Eu falei, meu filho, mamãe não vai poder, tá morrendo, né? Porque se a Exatamente. mamãe morrer. E foi legal, porque assim, ele deu risada, ele conseguiu entender meu sarcasmo, ele falou assim: não,
falei assim, você não tá conseguindo nem colocar sua meia sozinha. Exatamente. E aí ele sorriu, tipo, achei claro, com uma crença, que a mamãe não ia morrer, né? Mas assim, consegui tudo que eu queria de você. Pô, você me deu banho, você escovou meu dente, colocou minha meia. Atenção, né? Nossa, isso deixa a gente com um ar pesado, porque ao mesmo tempo que a gente tá nesse espaço, igual vira as costas, a gente se sente péssima de não ter dado mais uma atenção, de não ter ficado mais um minuto. Mas é tá uma ali, demanda, né? 17 clientes, 10 processos. Não tem como, né? A gente não consegue. Exatamente. Mas, Dani, então já que você tem esse 24/7 duplamente ocupado, né? Porque não é só trabalho, não é só filho, são os dois ao mesmo tempo. Que espaço-tempo, assim, você encontrou para idealizar esse podcast? Eu não tô fazendo nada mesmo, né? Vamos fazer um Tô com pouca podcast. coisa. Entre ter essa ideia, esse start, assim, e convidar a gente, que para mim foi uma honra, fiquei muito É surpresa. verdade. E também, quando você me abriu esse convite, imediatamente pensei na Ramira, porque eu falei, as duas vai dar um match. Fala pra gente, então. Eu acho que foi. Acho que eu já até trouxe, dei uma antecipada na resposta. Eu pensei mesmo numa leveza de trazer para minha rotina, né? Porque nossa rotina é aquela correria, aquela loucura. E eu acho que existem tantas mulheres assim vivendo essas dores, as mesmas dores, porque eu acho que a gente tem meio que as mesmas dores, assim. E eu vejo muitos perfis, né, de pessoas que falam sobre maternidade, sobre a vida da mulher, mas sempre tem uma pitadinha de julgamento ali. E isso era uma coisa que me incomodava um pouco, que eu falava, gente, olha só, você decidiu dar couve-flor e brócolis para o seu filho todos os dias porque você leu em algum lugar que é importante? Cara, legal, que massa. Mostra para sua amiga e fala, olha que legal. Sim, Olha que legal. aceita. Mas se ela aceitar, que bom, que você levou uma coisa bacana para ela. Mas se ela não aceitar, nunca mais fala sobre isso com ela e segue sua vida. Ela vai chegar, vai dar bolo de chocolate pro filho dela no café da manhã todos os dias e tá tudo certo. Entendeu? Cada um escolhe as suas dores e as suas batalhas. Então, eu acho que existe muito julgamento, assim. E eu queria trazer um pouco dessa leveza, da rotina da mulher, entendeu? Para nossa rotina, né? Não só na parte da maternidade, mas como um todo, na vida da mulher toda, porque a gente realmente não precisa querer se encaixar. Até mesmo em profissões que não são igual no caso a minha, que é majoritariamente a personificação do masculino ali na minha profissão. Eu acho que tem outras profissões que são prioritárias, majoritariamente femininas, que também tem uma forminha ali. Você Tem precisa estar julgamento, enquadradas sim. dentro desse negócio. E E não crítica. tem, não tem. É isso que eu fico assim. Eu acho que a gente não tem nada, né? Eu brinquei muito nas festas que eu fui fazer para os meus filhos. As duas festas grandes que eu tive cerimonialista. E aí ela ficava assim, Dani, mas isso tem que ter, isso tem que ter, isso tem que ter, isso tem que ter. Eu falei, olha só, na minha festa não tem que ter nada. Na minha festa tem que ter só o que eu gosto. E que para mim faz sentido. Exatamente. Entendeu? Carol Então, está aqui que não nos deixa mentir. Com certeza. então, assim, eu sou essa pessoa, assim. Então, não tem que ir. Não tem que ir. Na nossa vida não tem que ir nada. Sim. A gente vai, lógico que você vai viver ali dentro de um bom senso, dentro do razoável. Mas porque não tem um manual, né, Dani? Cara, não tem. E eu aprendi isso muito com a minha mãe, na maternidade, no início da minha maternidade com o Pedro. Eu não tive minha mãe aqui comigo, porque meu pai já estava doente, meu pai já estava acamado. Então, a minha mãe, ela não pôde estar presente, né? Ela estava presente no telefone comigo, conversando comigo. Então, eu ficava assim, gente, será que eu vou saber ser mãe? Então, eu comecei a estudar, aprender um monte de coisa, querer ler. E aí, eu achava que eu ia fazer todo aquele cronograma que eu tinha aprendido ali nos livros. E meu filho ia cumprir. E aí, eu fiquei super Tá bom, mãe, tem que frustrada. dormir 9 horas. 8h59 tá andando. Opa! E aí eu ficava extremamente frustrada, que não funcionava do jeito que acontecia, que falavam que ia acontecer. E aí minha mãe falava assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, a maternidade, seu filho não é um livro, seu filho não tá dentro de um livro, seu filho é uma criança que tem uma mãe com uma personalidade e o pai com outra. Entendeu? Aquele livro ali, você pode ter um embasamento e tal. E eu ficava super frustrada, porque eu via as outras mães todas conseguindo, sabe? As que você vai vendo, todas conseguiam. Conseguindo, As que conseguindo. fingem que só, que não Que sofrem. conseguiam todo aquele
procedimento. Eu acredito que existem muitas pessoas que conseguem seguir. Mas as crianças são diferentes, então têm necessidades diferentes. Então, assim, aquilo me frustrou muito no início, né? Mas quando eu entendi que eu não precisava estar dentro de uma forma, dentro de um De um manual. manual, foi libertador para mim. E aí foi assim que eu comecei a pensar nisso. Eu falava, cara, que eu quero fazer um negócio voltado para mulher. Mas eu não quero muito essa coisa sobre o empreendedorismo, né? E aí foi assim que eu descobri Acho que você esse quis trazer negócio um de, pouco mais de Dani pra vida da Dani, de né? leveza e Exatamente. me Pros mostrar, me dias. trazer mais, assim, externalizar mais quem eu sou mesmo, né? Bacana. Muito Que eu, bom. então foi muito legal. E a parte do convidar vocês foi. Eu fiquei pensando muito quem que eu ia. Eu não queria uma pessoa da minha área. Primeira coisa que eu tinha certeza, eu não queria ninguém da minha área. Falei, não, porque no final das contas a gente vai acabar falando de direito e eu não quero, Sim. né? E aí tinha pouco tempo que a gente tinha se conhecido, né, Carol? E aí Sim. eu falei, Carol trabalha com várias mães. Acho que vai ser super. Vai casar ali, porque ela deve ver várias opiniões, várias realidades de cabeça de mulheres. E aí ela apresentou, Aí eu você apareci, apresentou assim, a na esquina. Ramina. Brincadeira. E foi maravilhoso, assim. Brincadeira, gente, não Ramina- aparecer na esquina. Ramina é experiente do podcast aqui, a gente tá só Ah, é verdade. brincando. Experiente no Não de fazer, brincando, né? né? A gente tá iniciando essa aventura, né, Carol? Sim. Primeira experiência que a gente tá tendo. Mas a Ramina Sim. já trabalha há bastante tempo e ela tá ensinando bastante coisa Mas na pra frente gente. da câmera, gente, é igual pra Então, E tá todas. sendo maravilhoso, assim, Mas na eu minha tô com a opinião. Ramina já beirando quase 2 anos. Vai fazer 2 anos, isso mesmo. Então, a gente tinha 2 meses, e a Aham. gente tem 2 anos, então um disparate muito Exatamente. grande. E eu consegui ter essa percepção de que daria um Foi. match, tanto que as Aham. senhoras estão trabalhando juntas. É, agora a Ramina é minha assessoria de marketing do Então, escritório. não Adoro. foi na esquina, tá, que eu te achei, só você foi na minha esquina, que você já tava ali comigo, né, É 2 verdade, anos. é verdade. Foi na sua. E Foi um casamento perfeito. foi. Ai, deu super certo. Eu também tô adorando. Acho que é um projeto que ainda tem muito. Muito. Pra Nossa, desenvolver, tem né? Exatamente. milhares de coisas pra gente fazer, gente. Nossa, chega a dar um arrepio, assim, de alegria, de tanta coisa que dá pra fazer ainda. É o infinito e além. Ao infinito e além. Ó, vamos lá. O que te faz parar, Dani? Porque assim, né? A gente faz uma pergunta, ela emenda 3 respostas. É, a gente Então, ela é uma já- pessoa que Ela é autodidata, autossuficiente, ela já fez o podcast dela. ela é aquela pessoa que você fala bom dia e ela... Uh, Quando eu nasci... Brincadeira. É aquela pessoa que respira e acelera. Bota a primeira e vai. Exatamente. Bota a primeira e vai, nunca mais passa pra segunda. Cara, eu tenho dificuldade de O pensar que te nisso. faz parar? E já aproveito pra dar uma dica pra essas mulheres que são tão aceleradas e dinâmicas quanto você. Quais são os momentos da sua rotina que você se permite parar e o que você faz nesses momentos? Eu não tenho muita dificuldade em parar para desacelerar, não. Como minha cabeça é muito acelerada, eu faço pausas durante o dia. Eu tenho essa Uhum. necessidade. E aí eu paro mesmo, assim, coisa de 5, 10 minutos por dia, do decorrer do dia. Não é Aham. só, ai, você só para 10 minutos. Não. Sim. Eu chego no escritório, eu vou trabalhar, faço um negócio, tô ali no bloco de produção, concluo, aí eu dou uma parada e respiro, aí eu vou fazer nada, Uhum. vou dar uma futricada Nas ali, redes ou no sociais. Instagram, ou eu vou ler nada, assim, de material de jurídico Sim. mesmo, né? E a série, né? Eu adoro, assim, quando eu posso sentar e assistir uma série. E aí eu gosto mesmo daquelas mais águas com açúcar, que não Ai, tem amo. nem vilão, Dá uma dica aí, nada. cadê? Qual é a sua série? Qual é a sua série conforto? Você gosta muito de assistir? Ou alguma que você já assistiu? Ai, eu já assisti várias, assim. Eu tô falando, agora eu tô vendo Everwood. Nem sei falar o nome. Não sei. Não Eu tô- acho que também é não tô essa. É da Netflix? lembrada. É qual? É da Netflix. Ela é muito legal, ela é muito Interessante. Fala de bonitinha. quê? É um pai que tá se reconciliando com o filho depois que a esposa faleceu, né? Que ele era um cara que Olha, trabalhava drama. muito. Adoro um drama. É. Ele trabalhava muito. E aí ele perdeu um pouco essa conexão com o filho é adolescente. Uhum. E aí eles moravam em Nova York, ele é um médico super renomado. Tem uma filha também, mais novinha, de 10 anos. E aí, nesse momento aí, a esposa dele, num dos momentos da esposa dele com a esposa ainda viva, ela falava que ela tinha conhecido uma cidade, que ela tinha ficado presa numa nevasca com a família, Uhum. e que se um dia acontecesse alguma coisa com ela, que era para ele ir para lá, que ele encontraria ela lá. Ai,
que E aí ele lindo! largou tudo e foi para essa cidade, uma cidade super pequena nos Estados Unidos. E aí ele começa a fazer medicina de graça. Hum. E aí mostra o enredo dele criando essa relação com o filho, esses embates, né, com o filho Uhum. adolescente, de pai. E é bem legal, assim. Aí é o tipo de série que eu gosto. É essas Ai, bem delícia. românticas, sabe? Olha, apesar da gente ter pouco Amo. tempo se conhecendo, eu já sei dizer uma outra coisa que também te faz parar. O quê? Uma boa taça de vinho. Uma boa taça de vinho. Eu gosto, curto. Verdade, verdade. Eu paro. Assim, eu sou muito acelerada, mas eu não tenho problema em parar e não fazer nada. Eu não me sinto Aham. culpada por isso. Porque tem gente que se culpa, né, por parar. Eu não tenho. Ah, se eu tiver algum problema ali, agora não consigo produzir, eu não tenho esse problema de não estar produzindo sempre, assim. Sim. Estar sempre, de fato, produzindo mesmo alguma coisa Sendo de útil, né? útil, né? Não, eu não tenho esse problema. Então, se eu não tiver afim, eu sento ali, fico ali no meu. Não dura muito tempo. Mas eu não tenho essa Dura uma culpa taça com de relação. vinho. Ah, não, aí dura até mais, né? Então, uma taça Com vinho, então? no meu momento do vinho aí, Bora. dura até mais. A gente. É um Arrasou. momento de relaxamento. Eu gosto de tomar um vinho, eu aprecio bastante o vinho. Na verdade, não é nem o vinho, assim, é o relacionamento. A troca, a mesa, eu adoro isso. Sentar, ter uma mesa bonita, comer coisa gostosa, comer bem, sabe? Então a gente curte isso. Eu gosto de cozinhar, então é um momento que eu gosto também de fazer, de estar ali, que aí eu não Uhum. consigo não pensar em nada, nada difícil, nada pesado, né? Então são coisas que me traz um relaxamento e uma pausa boa. Muito bom. É isso aí, esses momentos de confraternização. Quer puxar o bate-bola? Bora puxar o bate-bola. Uma palavra para descrever a Dani. Só que quem vai dar essas palavras somos nós duas. Vai, Carol. Bom, eu sou super intensa, então, mesmo com pouco tempo, a palavra que eu tenho para te dar, que eu acredito que casa com você 100%, é proatividade. Proativa. Dani, cara, chamou ela pra É carregar verdade. cimento. Bora, tem que carregar o cimento, vambora carregar o cimento. Sim. Sei. É, assim, uma coisa que eu consigo olhar pra ela e... Se eu precisar ligar pra alguém, a ligação de $1 milhão, quem vai carregar o negócio? Não, vou chamar a Dani, que a Dani carrega. Aham. O que pra Arrasou. mim, Que assim... prazer saber isso, uma alegria, uma honra. Que bom que você me vê assim. Fico feliz. É Pode me isso. ligar que eu sempre estarei ali. Carregar um Muito cimento, bom. né? Bom que você tá malhando. Já Bora! Uns O bracinhos ali é braço pra tá isso. escondido, braço mas eu tô escondido. orgulhosa dele. Arrasou. E você, dona Mina? Cara, eu ia falar uma outra palavra, mas a sua resposta me trouxe uma palavra que não é exatamente uma palavra, tipo, ai, dinâmica, que também é uma palavra. Aham. Eu acho que a palavra é bora. Bora! Bora! Não é? É isso Por aí. que isso? Essa pessoa Eu não que é tipo, resisto a um bora. vão. É isso aí, Então, bora. Tipo, nossa, Partiu. todo mundo deveria ter uma amiga assim. É isso aí. É a pessoa que atende na primeira ligação, na primeira chamada. Ontem mesmo tive que ligar pra ela, que eu achei que eu tinha esquecido um negócio no escritório dela. Aham. Ela atendeu no primeiro toque, assim. Então, Viu? tipo, é bora a É palavra. bora. Uma pessoa que Como vai. diz a minha mãe, você não resiste a um vão. Vamos. A minha mãe legal. sempre Vão, fala vão. isso Então comigo. é antigo, né? Que Ela que você não resiste a maravilhoso. um vão, tudo que te convido, você vai, assim. E é engraçado, porque quando na minha fase de 15 anos, que tinham as festas de 15 anos, naquela época ainda se faziam muitas festas de 15 Aham. anos. E eu sempre fui muito extrovertida, então eu conhecia todo mundo. Todas as Então, festas de nossa. 15 anos. eu fui convidada para todas as festas da minha escola de 15 anos, do meu período de 14 até os 16 anos, eu fui convidada para todas Legal. as festas de 15 anos. Sua É mãe a deve que única que não enlouquecia. teve, eu fui de penetra. Acho que a mãe dela tinha que... Volta. Não, e presente E também, a né? minha mãe Imagina. ficava desesperada, porque era quase uma festa pro final de semana. E festa de 15 anos não é uma festa que você vai com qualquer roupa, né? Minha mãe E não falava, podia e repetir minha a roupa, mãe porque... ficava desesperada. Ela falava, minha filha não tem condições, como é isso? E aí eu falava, mãe, olha só, quando a pessoa me convida, ela deixa de convidar outra pessoa, então eu não posso não ir. Ela falava, O minha quê?
quê? Ó, já, Ela- a advogada já nascendo. E né? ela falava assim, ó, Daniele, parece que você fala como se a festa não fosse acontecer sem você. Tipo assim, Ah, eu mas- falei, cara, mas é lógico. Mas eu é tô porque lá não pra- vai. lógico, Eu sou a entretenimento, atração. cara. Eu converso com todo mundo, eu boto o negócio pra A funcionar. festa sou eu. Caraca, ela é isso que é autoestima, minha filha. Ela vai lá, Ai, parabéns. maravilhoso. Vai pra sua festa. É bom demais, gente, ser assim. Maravilhoso. E eu não perdi nenhuma, e como eu falei, a única que eu não fui convidada. Você estava lá. E foi eu e uma amiga minha, assim, de penetra. Essa minha amiga já estava morando em Vitória na época, porque pra quem não sabe, eu sou de Colatina. E aí ela também não tinha sido convidada, porque ela não estava estudando com essa menina. Uhum. E as minhas outras amigas todas estavam já estudando com essa menina. E só eu e a minha amiga que não Partiu. ia. Aí ela falou, aí eu falei, não. Eu falei, Marília, vão que você vai comigo. A gente vai junto. E aí a gente ainda brindou no brinde de 15 anos da Isso. taça. Vai ver a foto dessa menina, tá lá. Dani no Duas- meio. No meio da Quem é essa foto. pessoa aqui, mãe, a no meu gente aniversário de brindou 15 ainda. Não anos? tinha nem IA pra retirar a pessoa Não, de dentro o da pior é que eu festa. ainda dedurei a minha amiga. Eu falei o nome dela. Marília, minha amiga amada aí. Ah, Marília. ela deve estar Foi mal, Marília. Deve ter gostado de fazer parte desse momento com você. É isso aí. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Você quer falar uma palavra que te define? Além de vão E proativa? e proativa? Fui técnica e você trouxe aí a É, leveza, A né? leveza. A intensidade, cara. Eu sou uma pessoa extremamente intensa em tudo. Eu sou intensa pra estar feliz, eu sou intensa pra trabalhar, eu sou intensa Quer pra sentar e chorar bater também, papo, sou uma pessoa intensa pra chorar, e eu sou a atriz aí na hora do choro, que eu... Maria do Bairro, eu falo que é É Maria do isso Bairro. aí, é isso aí. Eu sou muito intensa, assim. Essa é a palavra, quando eu penso numa palavra pra me definir, é isso aí, intensidade. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos girar essa mesa então, né, galera? Ok, Dani, muito obrigada Vamos. pela sua participação. Agora você vai vir pra cadeira de entrevistadora. Eita, E dona Carol vai sentar aí. Olá. Vai rolar um rolê das câmeras aqui, mas tá tudo bem, tá? Você pode ficar aí com a gente. É coisa de 2 segundos, literalmente. lá. 1, 2. Carol já Aqui. sentou ali. Dá pra... Não, tá? Pode cortar. Aham. A Tamires, eu acho que já chegou. Você quer pedir para ela entrar e esperar aqui Não. dentro? Eu quero ser igual Dani, sentei na sua cadeira. Isso. Não, só perguntei, porque talvez ela ficaria mais confortável aqui Mas dentro. Não, mas aqui é ruim. É desconfortável ali, aquele É? banquinho. Deixa ela lá. mesmo. Vambora. Carol Hoffman. Eu. Olá. Bem-vinda ao Sem Manual. Peraí, que eu tava me ajeitando. Ah, tá Repete, bom. por favor, desculpa. Carol Hoffman, seja muito bem-vinda ao Sem Manual. Obrigada. Como se sente nessa tarde? Você tá bem? Tô bem, tô ótima, tô muito Ai, feliz. maravilhoso. Esse Ela tá projeto. linda, esse cabelo maravilhoso. Ai, Vou gente, citar mais uma obrigada. vez, né? Que ela não faz nada pra ter esse cabelo, tá, Obrigada. gente? Só nasceu mesmo. E a gente aqui, tendo que fazer voltinha com prancha. Obrigada. Um ódio Mais mortal. uma vez. Não tem ódio. Ó, você começa, né, minha senhora? Tá aqui no roteiro. Vamos lá. Vamos lá, dona Dani. Carol, Eu. você é uma pessoa extremamente cuidadosa com as pessoas, assim. Você tem uma pitada especial de cuidado. Você é uma pessoa que cuida na hora que você faz uma comida, na sua conversa. Você sempre tem muito cuidado com as pessoas, assim. Em todas as suas tratativas, você é muito cuidadosa. Da onde que vem esse lado aí de cuidado? Olha, eu acho que vem mais da minha observação. Eu sou muito observadora. E eu tenho uma necessidade de fazer pessoas se sentir bem. Então, quando eu uno essas duas questões, tanto da observação quanto de gostar de agradar as pessoas do meu convívio, os meus clientes, aí eu acho que nasce essa versão desse cuidado, dessa atenção dos detalhes. Você falou que você é intensa, eu também sou muito intensa. Então, nesse ponto, fica muito importante para mim alcançar o máximo que eu conseguir. Assim, então, a pessoa ela se sente pertencente àquilo que ela mesma escolheu ou no que ela está precisando de mim, que seja uma amizade, que seja um desabafo. A gente teve uma oportunidade linda, né, menina, nós duas. Eu me senti honrada demais. Então, eu acredito que nasça daí, assim, de uma observação, de uma intensidade que é genuíno meu mesmo. Muito legal. E pra quem não sabe, gente, a Carol, ela é personal chef. Ai, Ou seja, ela cozinha muito bem. Ela é uma Olha a ótima amiga pra você ter no seu responsabilidade. portfólio. Assessora de eventos.
que são 2 profissões que você acaba dependendo muito de outras pessoas também, né, das pessoas Sim, ali para te ajudar na festa, né, dos colaboradores, sim. também na hora de cozinhar e tudo mais. Como você aprendeu a controlar o que pode largar e o que não pode? Eu não aprendi, Dan, dan. não aprendi. E talvez, isso seja um ponto muito positivo que transpareça no meu trabalho. Não só para os meus funcionários, Uhum, mas para os meus clientes também. Porque com relação aos meus funcionários, como eles percebem que, eu não cedo completamente o controle e que eu faço uhum, parte até do que eu consegui delegar, sim, eles entendem aquilo como uma entrega e uma responsabilidade assumida em conjunto. Então eles entendem que eles precisam entregar mais ou menos a mesma, expectativa que eu tô colocando ali. Não porque é função deles, mas é porque eu até ouvi já essa frase, né, uma garçonete um dia virou pra mim e perguntou: "Nossa, mas você trabalha também?" E eu fiquei surpresa com essa, pergunta dela, uhum, não pelo fato de não saber que a dona do buffet, a chefe de cozinha ou a assessora não deva estar de frente dentro da própria cozinha, literalmente, né, não por isso, mas pela admiração que ela demonstrou e de como eu, no meu ponto de vista, estou cumprindo direito o meu papel, porque dessa forma eu consigo engajar a minha equipe. exatamente. Então, assim, eu não solto o controle, mas eu estou confiando que vão fazer do meu jeitinho. É o meu É o jeitinho. meu jeitinho. Hum. E aí, os meus clientes, percebendo que eu estou envolvida diretamente com isso também, eles sentem uma confiança. Eles sabem que eu coloquei a mão na comida, pode falar assim, né? Uhum. Uhum. Então, assim, não foi uma coisa que eu deleguei. Eu contratei a Carol, mas quem cozinhou foi qualquer pessoa aleatória. Não sei como que essa comida chegou, não sei como que esse evento foi organizado. Não, eu sei que teve o dedo da Carol em tudo. Então, no final das contas, eu acredito que seja positivo para o meu trabalho não ter aprendido a soltar o controle, né? Uhum. E aproveita para falar um pouquinho mais da Planejando a Festa. Eu acabei não citando a empresa, né? O nome da empresa. O nome da empresa é Planejando a Festa, né? Ela está sofrendo aí uma transformação que você está me ajudando, assim, com muita excelência. Ela é uma empresa de assessoria e buffet. Eu trabalhava Uhum. antes somente com buffet, mas eu comecei a perceber que as mães multitarefas precisavam de uma ajuda, assim como você disse que também teve assessora na época para a festa dos seus Uhum. filhos, né? Nós não nos conhecíamos, Hum. infelizmente. Exatamente. Então eu vi a necessidade de criar esse serviço dentro da empresa para facilitar Uhum. a vida das mães e o próprio sucesso do evento da festa e do buffet. Porque eu percebia que não adiantava. A própria mãe, ela praticamente não come no dia da festa. Então, eu não podia tirar o sucesso do meu buffet dali. Somente Uhum. dali, porque a mãe não ia lembrar, ela não ia ver se passou o espetinho com molho de mostarda e mel que ela quis tanto. E não adianta. Então, eu precisava que a festa como um todo estivesse como uma orquestra completamente harmonizada, harmônica, para que a mãe sentisse esse sucesso, conseguisse vivenciar isso, transformar isso numa boa memória e indicar não só o meu buffet, mas também os outros fornecedores, que afinal eu não sou eu que decoro, eu tenho fornecedores, né? Então surgiu a parte da assessoria por esse motivo. Mas até então a Planejando a Festa era exclusivamente uma empresa de buffet, né? Onde eu Uhum. consigo colocar ali essa questão do cuidado, da entrega, na Você, comida. você falou sobre uma orquestra que você gosta de. E aí eu vou te falar, eu sou a mãe que come, tá? Na Ah, festa. graças a Deus. Mas assim, Mas as minhas mães comem. é exatamente o ponto que eu vou chegar. Eu, quando eu penso numa festa, para mim, um dos pontos mais importantes, se eu comer ou não, é com a comida. Sim. Para mim, decoração, ela é supérfluo. ah, Essas outras coisas, assim, É, que vem na papelaria, festa, essas papelaria, coisinhas. decoração, isso para mim vem depois. A principal coisa que eu penso é sobre comida e bebida. Porque eu acho que as pessoas. Cara, não tem nada mais agradável do que você ir numa festa, você falar, nossa, eu comi uma comida e tava maravilhosa. Olha que Sim. delícia que tava. E quando você traz essa palavra orquestra, você quer que o seu buffet seja entregue de uma forma orquestrada, ali, muito organizada, isso me enche os olhos.
Porque eu tenho certeza que quando tem esse cuidado, todo esse planejamento, eu sei que cada mesa que está sentada ali no cerimonial, independente da disposição da mesa, ela vai Ela ser vai ser atendida. vai. Porque é muito ruim quando você está num lugar e dependendo do local que você está sentado, você não é atendido, você não é servido, Sim, Uhum. sim. entendeu? E essa orquestra que você falou para mim, eu acho que é o ponto mais importante, crucial de um buffet. Parabéns. Sim, obrigada. Muitas mães, elas vão perceber que a comida, ela é o cargo-chefe da festa, depois da primeira festa. Porque, a Uhum. princípio, se pensa muito no visual. E o primeiro visual é o da decoração. Então, a mãe, ela fica preocupadíssima com que as pessoas vão... como as pessoas vão receber a festa, Uhum. né? O que vai estar nas fotos, o que ela vai poder postar. A gente não pode esquecer que a vida hoje também é muito virtual, né? É Aham. online. Mas ao passo que aquele primeiro momento aconteceu, e o durante a festa, e principalmente o pós, vem essa sensação. Porque realmente as pessoas vão entrar, elas vão ser recebidas na festa, mas e aí? Uhum. Aí que aparece essa questão, assim, você pode ter uma percepção mais assertiva sobre essa questão do buffet, não porque você já fez festa, né? Porque você já disse, você gosta, você tem um bom paladar, você gosta de cozinhar, então talvez isso te chame Uhum. mais atenção. Mas uma mãe que não gosta tanto, ela só consegue perceber isso ali na prática. É isso Mas, mesmo. pra mim, particularmente, eu acho ótimo pegar mães que já tiveram más experiências, porque a confiança delas vem dobrada. Verdade. Elas vêm já, assim, você vai ser a pessoa resolutiva pro meu problema, isso pra mim é ótimo. É maravilhoso. Você é uma pessoa extremamente detalhista. Hum. Olhando para a Carol pessoa, qual é o ponto que você deixa passar esses detalhes, assim, que você não tem tanto cuidado, que você é menos detalhista com você mesmo? Tem algum ponto da sua vida? Tem, comigo mesma. Assim, eu sei que a pergunta Mas foi num pra ser todo? mais. Eu acredito que sim, mas aí eu vou entrar naquela questão que você falou que não tem e eu tenho. É com o parar. No culpa do parar. Uhum, No culpa em não estar produzindo. No culpa em tudo bem eu não ter atingido o meu máximo nesse ponto aqui, porque afinal ninguém é perfeito. Então eu acho que eu sou um pouco crítica comigo mesma. uhum. E eu não deixo a leveza que eu quero entregar para as mães, eu não deixo isso manifestar em Em mim, você. para mim, na minha vida. Eu acho que falta um pouco disso. É clichê, mas aquele, ai, quem que cuida da gente quando, né, a gente... Aham. Eu acho que faltava um pouco De desse olhar para autocuidado. mim, sabe, assim, de aceitar mesmo, não deu para finalizar isso, não É, eu consigo entendo. continuar. E quando a gente a gente se torna mãe, isso fica um pouco mais latente. Sim. É, eu nunca fui essa pessoa, sabe? Eu sempre consegui parar e eu sempre conseguia olhar, eu sempre consegui olhar muito para mim. Então, assim, eu sempre me cuidei muito, sempre cuidei da minha alimentação, sempre cuidei do meu corpo, porque isso para mim é uma coisa que é importante, da minha aparência. Então, eu sempre pratiquei muita atividade física. E aí, depois que eu tive filhos, isso ficou meio que de escanteio. Eu ia quando dava, quando não dava, eu não ligava. Então, eu fiquei muito acima, demorei muito para voltar para o o meu peso De de antes, antes né? de engravidar. E aí, isso pesou muito. Eu fiquei muito. Falei, caraca. E a minha vida, uma das coisas que fez um dos pontos de virada de chave de eu falar, cara, eu não tô nessa casa, assim, nesse ponto, assim. Foi quando eu voltei à atividade física. Já tem 1 ano e meio que eu tô me treinando direto. E aí eu tive essa percepção maior agora no início do ano, que de janeiro até março eu fiquei sem personal. Então eu acabava não indo, faltava. E eu falei, não, não posso, porque eu tava vendo que eu tava ficando mal de novo, porque eu não tava treinando direito, então eu não tava colhendo os resultados que eu gosto Uhum. de Uhum. ter. E aí, agora que eu voltei a treinar, isso pra mim ficou muito evidente, assim, de como é importante a gente É cuidar e olhar inegociável, pra né? gente. Isso aí é negociável. E o dia que você Imagino. fizer isso pra você, você pode acreditar, isso é quase uma droga, porque você vai ver Então, que você não consegue eu largar. voltei a treinar depois que o Matheus nasceu. Eu senti realmente uma mudança, uma melhora muito grande. Mas, para mim, e eu acredito que tenha muito a ver com o meu trabalho também, eu não consigo separar, como eu falei, né? É,
aquela questão que você puxou do tem que. Eu tenho muito isso. Uhum. Eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que dar o brócolis, eu tenho que... Você citou sobre a maternidade, né? Uhum. Então, para mim, tudo é uma mistura muito grande e esses tem que, eles não silenciam. Pra Então, você tem que. eu tenho que. Entendi. Então, eu acho que para mim seria mais uma leveza. Tanto que a questão do exercício físico entrou para mais um negócio do tem que. Então, eu não queria me permitir nem quando eu estivesse doente, nem quando eu não estivesse bem. Ou eu não iria por não ter condições físicas, mas me culpar por não ter ido. E calma, não é bem assim, né? Vamos acalmar, Aham. assim, O coração. o que eu não consegui entregar hoje para mim mesma, eu entrego amanhã. Então, eu acho que para mim essa questão, esse detalhe mais de compreensão comigo mesma por ser um ser humano, mãe 24/7, assim como você, Que é empresária, exaustivo. sim. Então, eu precisaria estar mais atenta a esse detalhe. eh, Parar enquanto eu paro, né? Porque o meu corpo pode estar sentado, mas É. A a cabeça. Parar cabeça de não. verdade. Parar de verdade. Caixa do nada. Estamos aqui realizando, né, esse projeto, esse sonho que a gente teve juntas, que a Dani teve, compartilhou com a gente. E a Dani te chamou por um motivo, e você me chamou por um motivo. Pra você, assim, o que que o Sem Manual traz pra você? E o que que você traz também pro Sem Manual, na sua opinião? O Sem Manual, ele trouxe para mim justamente essa oportunidade da leveza, Uhum. né? Eh, Quando a Dani me chamou para a gente fazer uma reunião inicial, foi muito interessante porque a gente passou 2 horas e meia sem falar absolutamente nada sobre a reunião. Sobre o podcast. Foi mesmo. E aí eu falei, cara, eu Mas acho sem manual que isso é que impossível, né? Tipo assim. sem manual mesmo, né? Lógico que a gente não tinha um roteiro inicial nem nada, nenhum nome pré-definido. Não, a gente não tinha A gente nada. não Ela tinha foi lá só nada. para entender qual que era a minha ideia. Uma ideia e um Porque sonho. eu mandei, a gente falou, eu falei da ideia do podcast, ela falou, deixa eu ir aí pra gente conversar, pra eu tentar entender o que é que você tá Sim. falando, né? Uhum. Porque eu, nessa aceleração toda minha, eu também É. não expliquei muito nos Não detalhes. explicou, Eu foi só falei, nada, né? assim, é um podcast sobre mulher, eu quero falar da vida da É, Bora sentar É e isso fofocar com aí, eu quero motivo. bater papo. É um podcast pra gente bater papo. Ela, mas como assim? foi o como assim, porque como técnica, né? Sim, Como a uma pessoa do tem necessidade, que, a né? do tem que. Tá, mas peraí, porque se a gente for só fazer um papo de calcinha, ainda mais só nós duas, que até então não tinha vindo, né, o A ideia convite da de chamar a da Ramina. Ramina. Eu pensei, meu Deus, nós duas juntas, nós não vamos, assim, vai ter início. Agora o final vai ser uma live do Gustavo Lima, 9 horas. É isso Vai ser aí. você. São os Vamos ligar próprios a câmera devaneios aqui. da vida da mulher. Quando que vai acabar? Mas aqui, inclusive, Ó. isso até é engraçado, assim, que a gente tem o nosso manualzinho aqui, o roteirinho aqui, mas eu mesma, Não segue nada. eu não sigo nada É do que ele maravilhoso, fala. mas essa Pois é. Mas é mesmo nesse sentido, assim, eu acho que foi bem isso. E é um casamento, né? Porque eu trago a loucura e Carol Eu acho que foi, assim, aí traz a razão ali. vou É trazendo verdade. acho que meio que uma coluna ali, por mais Gente, que é a gente... maravilhoso ver as duas. Eu falei até com o Michael, que tá aqui atrás das câmeras. Falei, Trazer um- Michael, faz lá uma pipoca. Vamos assistir Carol e Dani. Nossa, gente, E é engraçado. Elas são o evento. Então, é um evento. E eu enxerguei essa possibilidade. Eu falei assim, eu acho que vai trazer um lado leve, assim, pra mim, né? Que eu vejo que eu tenho dentro de mim, que eu consigo, mas eu não manifesto. E ela já faz isso com muita maestria, né? E o que eu trago, eu acredito que seja justamente, assim, o outro lado. Porque eu queria um pouco de profundidade para esses temas que a gente, às vezes, não tem espaço sem julgamento, como a Dani também citou. E, obviamente, conversou nas reuniões póstumas que fizemos. Eu acredito que se a gente conseguir colocar um pouquinho de profundidade, conseguir colocar um pouquinho de estrutura, a gente vai ajudar mulheres a conseguir se manifestar também, a se Uhum. identificar, a ter esse espaço sem julgamento, trazer para a rotina questões que às vezes ficam escondidas por vergonha, Uhum. por receio. Eu acho que eu sou fora do normal. Eu falo muito com a Dani, né? Não, mas eu tenho algum problema. Eu sou louca. E ela fala pra mim, mas todo mundo sou é louca. Todo Quem mundo não é? quem não é? Todo mundo. E isso é muito bom que eu falo, então tá. Então, já que a Dani também é assim, sabe? Então vamos todas ser assim, Sim. meio que pertencimento.
Aí eu acredito que eu acrescento nesse ponto, Acho que assim. um evento que a gente podia fazer, sabe aquelas tradições que você quebra o copo, quebra o prato? A gente podia fazer um evento desse. Nossa, eu de, ia amar. de iniciação Eu ia ali, fazer um né? negócio, pá, quebrar tudo, Ai, cara. tem, Eu ia gente? adorar. Alguém em Eu acho Vitória? que Manda aí um direct. casamento grego, né? Aham. Sim. Eu topo. É isso, poder manifestar também a minha essência, ter um espaço para mim também. Maravilhoso. Eu acho que é isso aí. A Carol, ela tem esse... Um É a viés, né? razão do negócio, né? A gente brinca que é o... Que eu sou muito... Tenho esses Uhum. devaneios, que eu vou e vou conversando e vou fazendo. Mas a Carol, ela é aquela pessoa que puxa pra razão e vamos, segue aqui na nossa vamos na Sim. direção que Uma vai dar vai certo. equilibrando a outra. É o Muito equilíbrio. bom. Vai, Dani, sua vez. Qual foi o evento que mais marcou na sua vida? O evento que mais marcou na minha vida. Ai, foram 2. Num deles que eu descobri que a gente não resolve nada assim na brutalidade, no comando e na guerra, porque quando a gente está comandando a cozinha no pré-evento, é uma situação. Quando a gente está comandando a cozinha no dia, na hora do evento acontecendo, é outra situação, porque não é Globo, né? É muito imprevisto, alguns pontos negativos que acabam acontecendo, como fase de energia cair e a gente perder a estrutura, demorar a estrutura para voltar. É, então, nesse dia do evento, eu tive uma situação em que, se eu tivesse agido como mais pro lado da minha essência mesmo, que é mais séria, que é mais voltada para razão e um pouco mais brava, né? Assim, é da minha personalidade, eu não teria conseguido resolver o problema. E foi um problema muito sério, em que uma das cozinheiras fez uma confusão e não só estava faltando a comida do evento, como também estava trocada, porque eu tinha 2 eventos no mesmo dia. E eu tinha tempo hábil para solucionar, porém eu precisava, realmente reagir como não adianta falar assim com profissionalismo, porque na hora que você recebe essa notícia, nem os 10 anos de experiência que eu já tinha foram suficientes. Eu acho que o que me segurou no prumo foi não só o fato de ter que resolver, não tinha opção, não tem como você fazer um evento sem comida, tá fora de cogitação. E também porque eu estava grávida do meu primeiro filho nas primeiras semanas e eu não queria e nem podia passar mal. Porque sem comida já estava ruim, sem comida e sem Carol. Ia ser pior. Então, assim, eu fui muito gentil com a equipe, fui muito gentil com a cozinheira. Eu liguei para pessoas que eu poderia ligar. Na época eu não tinha Dani Bora, mas eu tinha outros Boras Uhum. que me auxiliaram e a gente conseguiu solucionar essa questão também com muita maestria, com muita excelência. Nenhuma das 2 festas percebeu o que aconteceu. Serviu muito de aprendizado para vários pontos, né? Não só na organização da cozinha, que foi a primeira e única vez que aconteceu, mas para eu perceber como a gente buscar uma solução mais leve, e mais uma vez a palavra surgindo, né? Tentar buscar o lado positivo, mesmo num problema tão sério, é a melhor solução. Então, esse evento me marcou muito. E um outro evento que eu fiz foi para uma empresa e eu não consegui terminar o evento antes dele chegar no espaço, porque ele chegou um dia antes. E eu não tinha como prever essa questão, embora eu soubesse que isso poderia acontecer. E para mim estava tudo bem, já que eu ainda teria mais um dia para finalizar os detalhes que ele havia me pedido. Uhum. Só que eu fiquei, assim, meio paralisada, porque quando ele chegou no local do evento, ele começou a chorar. E eu falei, meu Deus. Será que com um dia eu vou conseguir solucionar o problema desse cliente? Porque se ele está chorando, né? Deve ser uma coisa muito séria. E eu fiquei paralisada, assim, tentando entender o que estava acontecendo. E ele olhou para mim e falou assim: Isso aqui tá muito maravilhoso. Tá mais do que eu esperava. É Eu aquele nem momento, né? acredito que já tá tudo pronto e tá tão perfeito assim. E aí eu nem consegui aproveitar a emoção dele, porque eu tava tão tensa por dentro. Eu falei assim: Não, mas não tá pronto. E ali eu percebi, falei: Caramba. Como um trabalho bem feito, bem entregue, né? Assim, ainda que não estava finalizado, aquilo já surpreendeu tanto a expectativa, né? Então, assim, você citou aquela hora, tem que ter na minha festa o que faz sentido para mim. E quando ele chegou, foi o que ele viu. Tudo que fazia Faz sentido sentido para pra ele. ele já estava posicionado, já estava no local.
E isso me marcou demais, porque muitas vezes a gente vai fazer uma festa infantil completamente diferente de uma festa empresarial, corporativa. E a gente foca nesse evento e esquece que tem um sonho ali por trás. Uhum. E isso não pode deixar de acontecer. Igual a assessora virar pra você, Dani, tem que ter pula-pula, tem que ter brinquedo inflável. Eu tenho uma cliente que o filho dela tem pavor de brinquedo inflável. Que ele tem medo daquela estrutura, ele não gosta do barulho da lona. Como eu falo pra ela que tem que ter? Uhum. Então, a gente perceber que existe O ali um cuidado com cada um. sonho, um ser humano por trás, Uhum. ainda que seja um evento para 2.000 pessoas, tem alguém que idealizou e precisa ser cuidado e Uhum. precisa... Então, são esses 2 eventos, assim, que me trouxeram essas marcas. Sensacional. Vamos lá de bate-bola, então. Agora a gente vai definir Carol em uma palavra. Nossa. Começa. Ninguém quer começar. Não, mas é incrível. Carol, pra mim, é uma pessoa que demonstra muito cuidado. Acho que a palavra que eu escolhi seria essa, cuidado. Porque você tem muito cuidado. E aí, pedindo a licença para ser mais sincera, eu acho que esse cuidado, ele é muito positivo, mas em alguns momentos ele também te deixa nesse lugar, que é de você não ter, muitas vezes, esse olhar para você mesmo. Uhum. Sim. Então é um cuidado exagerado em todos os sentidos, assim. Sim. E isso é muito maravilhoso quando a gente chega, igual teve a primeira vez que eu fui fazer a captação de conteúdo na sua casa, e aí que depois a gente teve a oportunidade de conversar sobre esse dia, e você falando que você estava orquestrando várias coisas ali por trás para Sim. que a gente se sentisse bem. E tipo assim, gente, eu sou a pessoa mais. Você me dá, sei lá, um copo de água e uma cadeira e um Que a gente Wi-Fi, vai. eu fico a tarde inteira sentada ali na sua casa. Eu não vou Exato. nem lembrar que. Ai, nossa, nem me deu um café. Não, e aí ela não, ela é essa pessoa do tipo, meu Deus, as meninas vão vir pra cá, tem que ter almoço, tem que ter janta, tem que ter não sei o quê. Então, realmente, esse cuidado, ele fica muito latente quando a gente entra em contato contigo, né? Que te conhece um pouco mais na intimidade ali. Sensacional. Acho que a palavra pra mim Acho é que para os essa. meus clientes é positivo, né? Esse exagero Nossa, de cuidado. demais, Eu demais. tenho pensado aqui na sua palavra, eu confesso que eu ainda não consegui definir uma, porque eu tenho tantas que eu não consegui parar e escolher uma. Estou lisonjeada. Mas eu acho assim que você. Eu não queria trazer a mesma palavra que eu, mas eu te acho tão intensa quanto eu. Maravilhoso. Por isso que eu tô pensando nessa palavra, entendeu? Uhum. Porque eu já tinha definido a intensidade, mas eu também me acho muito Sim. intensa. Eu falei, cara, eu vou repetir a mesma palavra? Não dá pra repetir, mas eu te acho muito intensa. Diferente de mim, eu acho, né? Que você tem esse lado ali no foco de concluir, de fazer, você é tão bora quanto eu, você só não acha que você seja, mas você é tão bora quanto eu. Eu acho que até um pouco mais. Então, você tem muito essa intensidade em todos os seus pontos e todas as suas áreas. Você quer ser a melhor mãe, você quer ser a melhor profissional, você quer ser a melhor esposa, você quer ser a melhor amiga. Então, isso é uma Demanda, né? intensidade. Isso demanda, assim, demanda uma energia, assim. Então, eu te acho muito intensa. Talvez nem sempre é bom, né? Porque a gente também não consegue parar aquilo. Os dois A lados gente da até falou moeda, né? sobre isso, assim, mais cedo, quando a gente estava conversando, que apesar da gente estar parada, a nossa cabeça, ela tá sempre... Em Tá, 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 movimento. tá, 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 tá. Eu não sei como é que é pra Ramina, assim, mas eu acredito que você tem o mesmo problema que eu. Eu tenho sempre um barulho mental aqui. Minha cabeça tá Sim. sempre Sim. pensando em alguma coisa. 17 abas abertas. Uhum. Exatamente. E eu brinco que o meu marido, ele fala que a gente não tem foco, né? Ele fala, pô, você fica fazendo... Eu falei, sua preocupação com você tá dentro do escritório é uma só. Eu tenho 500. Não, a carga mental da mulher é Sim. diferente. Não que a preocupação diferente. não que a única preocupação que ele tenha dentro do escritório seja pequena, porque eu não acho, Não. entendeu? Mas homem, ele tem essa dificuldade de ter pensar em várias coisas ao mesmo tempo, diferente da gente. E eu te vejo muito nesse mesmo lugar que eu. Você tá sempre pensando em várias e várias coisas ao mesmo tempo. Sim, tô. Então você é uma pessoa intensa. É isso. E a sua palavra Concordo. para você mesma? Pois é, a Dani roubou minha palavra. A Dani roubou. É isso aí. E a intensidade. Então, ok, comente, então. É isso. É a intensidade. A Dani falou. Pra mim também é muito isso. Se eu tô me divertindo, eu tô me divertindo muito.
Se eu estou triste, Você tá Eu estou naquele muito momento que eu estou triste. triste, né? Aquilo é muito grande pra mim. Aham. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto demais, eu me preocupo demais. Quando eu não gosto também, eu tenho certa dificuldade, né, de balançar. Então, é isso, assim, eu não conseguiria outra palavra, assim, eu sou muito séria, mas eu acredito que faz mais parte da minha personalidade que da minha essência, então eu Sim. fico com intensidade. Agora eu descobri por que que o Israel ficou tão feliz que a gente se deu bem. Porque Pra Porque dar já uma pensou se você não gostasse de mim? Pra dar uma destrava é verdade, também tem isso, né, eu ia falar pra dar uma destravada nela também em Não, relação a esse lugar, não. mas Mas porque os maridos são sócios os agora, nossos né, já maridos pensou são se os se sim, a odiarem? parceiros. gente Aí não eu sei teria. que ele foi e falou assim, cara, ele falou com o Isaac, ele foi e falou, tô muito feliz que a Dani e a Carol se deram bem, que a Carol gostou da Dani. Ainda bem que ele foi honesto, né? Eu acho que ele tava meio preocupado de você não Já gostar pensou de se mim. não gosta, minha Imagina, filha? chega essa menina maluca aqui conversando com a minha mulher, ela não entende nada. Mas assim, aí eu acho que surgiu uma palavra pra mim, assim, Olha, eu viu? tenho uma... Obrigada por esse insight. É uma adaptabilidade, assim, muito grande. Legal. Pra eu não gostar de uma É pessoa, difícil. é muito difícil. Uhum. Pode a gente ter surgido qualquer impacto inicial, mas se eu tiver a necessidade de conviver com essa pessoa, eu vou conseguir contornar isso. Eu me adapto fácil ao que eu precisar. Mesmo que Massa. seja fora da minha zona de conforto, eu tô sofrendo, mas eu tô fazendo. É isso aí. E bora. E bora. Maravilhoso. Bora, amei. Bora, Bora. vão? Eu vou falar Vão? isso todos os dias agora. Bora. Bora. Eu vou acordar no bora. Ó, E agora vamos Vamos rodar a rodar a mesa. mesa. Agora será a Ramina. dam, dam, dam. Então agora nós estamos aqui com a Ramina, a carinhosamente chamada por nós de Mina, É verdade. não é? Nesse Uhum. momento aqui, não menos importante, que você falou que a Dani é idealizadora e que me convidou, e que só A depois que eu hierarquia te das convidei. coisas. Mas não. Então. Você é igualmente importante. Você tem trazido pra gente uma estrutura, assim, fantástica. Não só pela expertise que você tem, por já ter trabalhado com isso, Uhum. mas pelo que a gente nota na sua essência. Você tem uma criatividade incrível. Então, assim, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você, e a única também, por conta do que eu já conheço nesses 2 anos que a gente tem de trabalhos e de Sim. amizades, né? Então, eu gostaria que você se sentisse igualmente importante e muito, muito, muito bem-vinda nesse projeto que nasceu com a Dani, mas que você traz uma luz para nós também tremenda e uma organização estritamente necessária, né? Sim. Então, com isso, eu te pergunto, essa criação que você traz para mim, no meu profissional pessoal, no profissional da Dani, de outras tantas clientes suas e também agora para o nosso podcast, eu percebo assim um gapzinho. Hum. Quem que cuida desse espaço que precisa existir para você criar, assim, esse espaço seu, para você? Onde fica esse lugar da Mina? É uma pergunta ou uma terapia, né, gente? Eu acho que todas nós aqui sentimos nesse lugar, tipo, tudo bom? Tudo Vou bem? ligar aqui pro Tiago. Tiago. Gente, o Thiago, ele tinha que assistir o nosso episódio, porque ele é o Sim, é psicólogo de nós verdade. três. Vamos mandar o link pra Ele ele. vai assistir. Assim, ó, isso aqui vai fazer parte das suas Vai, ferramentas aí. sim. Mas, assim, realmente, eu acho que foi importante você trazer esse ponto do podcast. E muito obrigada, gente, de verdade, assim, gratidão mesmo a vocês por terem me incluído nesse projeto. Já era algo que eu idealizava pra mim, assim, eu falava, cara, eu preciso muito ter um podcast pra gente falar, assim, abertamente sobre as coisas, porque, poxa, a gente vê tantos formatos de podcast que tem aquela, sabe, aquele tem que, mas tem que. Aham. Mas tem que falar de negócios e de Uhum. sucesso, e de Mulher trajetória, e de empreendedora. empreendedora, e dessa mulher que consegue, né, que é a grande Mulher Maravilha. E eu falei, cara, eu não quero, eu quero... Eu até pensei, falei, vou criar um podcast só pra gente falar das merda que deu, sabe? Tipo, o Deu mote errado. do negócio é falar que deu errado. E aí, eu, obviamente, né, quando a gente tem essa tendência a ser um pouco mais... pro outro, e eu tenho um pouco disso também, que é essa dificuldade de você engajar em projetos que sejam só pra você mesma. Eu sempre tive isso, inclusive trato na terapia fortemente isso. E ter vocês comigo, né, ter sido incluída nesse projeto, foi muito importante para que eu conseguisse levar à frente algo que também é pra mim. Por quê? Porque é pra vocês. Então eu me sinto na obrigação
de estar aqui, de realmente entregar o que precisa ser entregue, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo isso pra mim. Então tem sido realmente fortíssimo. Você tá projetando aquilo que você obriga as suas clientes a fazer por elas mesmas. Exatamente, exatamente. Você está se sentindo na Na minha nossa pele, na pele. nossa pele. Verdade. Não é Que fácil, bom. tá? E eu sempre falo É. isso, assim, as pessoas falam, né? A gente traz esse discurso do, ai, produzir conteúdo é muito fácil. Não é fácil. Não Não, é é fácil. dificílimo. Toda vez que você fala que eu tenho. Ah, só abre a câmera e fala. Eu fico Como assim. assim? E olha que eu sou. Não, e as pessoas olham pra mim, elas ficam assim, gente, como você não consegue abrir e falar? Porque eu Extrovertida, sou uma né? pessoa que Tipo, fala o tempo inteiro, mas na hora que eu ligo o celular, é isso. como dizem, por aí eu acho que eu só vou falar coisa e negócio quando eu falar, entendeu? Coisa, Como cara, diz. mano. Porque eu perco o vocabulário completamente na É hora que eu tô com o verdade. celular ligado. Então, Dá aquela travada, é isso. porque. E a gente acaba, né? Quando a gente se vê na tela, Uhum. Eu morro de é. vergonha. Você fica tipo assim, nossa, mas olha esse cabelo, Jesus Cristo, meu Deus, como que ninguém me falou que eu tava corcunda A e não boca Mas sei. tá torta, o olho tá assim. Eu Como é que eu tô. falei com você quando eu outro te dia? assisto, eu noto uma certa naturalidade que me deixa confortável. Tanto Uhum. que você vai lembrar disso. Quando eu falei, eu tenho uma pessoa para convidar para o nosso podcast, falei, olha como ela fala bem. Você lembra dessa Aham. cena? A gente estava sentada no sofazinho Assistindo os meus lá. vídeos. E eu É. peguei, você tinha feito um story que me marcou muito. Foi uma frase, alguma coisa que você viu de um filme que eu deixei printado lá porque eu preciso Ai, beleza assistir. oculta, inclusive indico a todos. E aí eu coloquei para ela, eu lembro assim da gente, tipo, caramba, assim, Nossa, ela vamos fala dizer, super é bem. uma menina que não tinha 30 anos ainda. Eu falei, não, então é ela. Porque, é Sim. claro que a gente sabe que tem uma estratégia, a gente sabe que tem um estudo, que tem uma oratória, ainda que você não seja formada nisso, mas que é nato seu. Você consegue trazer isso de uma forma que faz parecer Obrigada, Senhor. fácil. É o Ao- Senhor mesmo, gente, É o porque eu Senhor, nunca né? fiz nenhum curso. Mas faz parecer fácil pra gente, assim. É muito gostoso assistir você. Ai, que bom. Mas eu falo que realmente é produzir, e aí não entenda que eu não tenho nenhuma dificuldade. Na verdade, eu vivo um dilema fortíssimo, porque é, Alô, Thiago? Ô, Thiago, fazer o que a gente entrega pro outro, pra gente mesmo, é a famosa casa de ferreiro espeto de pau, sabe? Uhum. Aquela coisa do tipo, Isso é incrível. Essa é uma parte de você não loucura. conseguir fazer pra você o que você faz pro outro E é é o uma maior injustiça, não é, com a dilema. gente mesmo? Que é tipo assim, É. como assim eu entrego mais? Uhum. É como comprar, é a famosa louça, né, que se compra pra usar Só nos para as momentos visitas. e nunca usa aquela louça. Uhum. Ela Uhum. fica ali guardada, então é um pouco disso, assim. Inclusive, terapia fortíssima nelas, né, gente? É isso. Então eu vivo esse dilema de, cara, eu preciso fazer pra mim o que eu faço pro meu cliente, Uhum. se não melhor, porque eu preciso Desse me portfólio, né? apresentar da melhor forma pra ele. Uhum. Então, realmente, essa primeira pergunta aí já Já respondendo, pegando. não preciso Não. melhorar. Precisa ter mais espaço para você Aí Sim. já mesma. pegando o gancho de tudo isso, de toda essa terapia aí que a gente está fazendo, você é uma estrategista, né? Sim. Você está o tempo inteiro, então a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por informações, por Instagram, por formas de conteúdo, por como desenvolver, né, os seus clientes. Uhum. Sim, eu acho que você pega, e capta muitas ideias, eu acho que tem o tempo inteiro ideias vindo. Qual o momento, então, que você para e desliga um pouco? Ou você não tem esse momento de desligar? É muito difícil desligar. Porque mesmo quando você não tem intenção de trabalhar, você está trabalhando. Então eu tô ali, ai, vou assistir uns rios. Aí, olha Mas que a rios mesma. maravilhoso pra Dani, salvei. Uhum. Olha, Carol, menina, salvei. Uhum. Então assim, realmente a cabeça, ela fica Penso todo. o tempo inteiro de certa forma, né, criando ali. E ao mesmo tempo, gente, eu falo, é engraçado, é importante falar isso, né? E engraçado também, que é, da mesma forma que o cliente tá ansioso pelo resultado, a gente também tá, sabe? Então, eu tenho um cliente que ele é muito ansioso por esse ponto do, cara, vamos encontrar aquele conteúdo que vai furar a bolha, né? Acho que todo mundo que contrata uma Sim. assessoria de mídias, ele tá buscando esse momento, né? Do grande pulo do gato, da Uhum. viralização. Porque isso é o que se prega na internet muitas vezes, né? Que você Sim. precisa furar a bolha, viralizar e tudo mais. E da mesma forma que o cliente está ansioso, a gente também tá. Então a gente tá o tempo inteiro buscando estratégias. Esse mês minha fatura de cartão vai ser curso.
Só esse mês eu comprei 4 cursos. Maravilhoso. De 4 pessoas diferentes sobre técnicas de furar bolha, técnicas de Estamos formatos. super bem assessoradas, E você Dani. assiste? Eu tenho me esforçado Porque eu muito sou pra uma pessoa que assistir. eu gosto de comprar uns cursos, É, entendeu? eu não, Eu só- já fiz isso também, de eu comprar não- um curso caríssimo, E não inclusive, fazer. e perder o acesso depois de 1 ano, porque eu não tinha feito. Aham. Já aconteceu. Porque um Só que ano a gente dessa acha que é muito vez, tempo, mas passa aqui, ó, que a gente nem vê. gente, A gente já tá juro. em julho, né? Sim, De exatamente. Ou seja, 2026. o curso que você comprou em janeiro, daqui a Tá 6 Já está quase meses, acabando. expirando, ele vai expirar. E aí, eu já fiz isso muitas vezes, mas dessa vez eu tenho realmente me colocado nesse lugar de incômodo, e por isso é importante também ser bom. incomodada pelos clientes, nesse sentido, que é tipo assim, cara, você precisa melhorar, vamos lá, a gente precisa encontrar, e a gente precisa mesmo. Então, realmente, é difícil pra mim ter esse momento de pausa, mas, obviamente, chega uma hora que a sua cabeça fala assim, se você não parar, Você vai. eu que vou parar, então, É. pelo amor de Deus, dá um Uhum. tempo. E aí, nessas horas, é o momento ali em que eu, às vezes, chego em casa, já à tarde da noite, aí boto a série conforto também, que no meu caso é Grey's Anatomy. Olha, Então, te eu já assisti. tive, vocês me perguntaram da Da Grey's série conforto. Anatomy, eu tive uma fase. Eu assisti a Grey's Anatomy. A primeira vez que eu assisti a série inteira, eu assisti ela no mudo, com meu filho dormindo no meu colo. Meu Eu Deus, que era pela experiência. legenda que eu lia. Porque o Pedro só dormia comigo, né? Com ele no meu colo durante o dia. Sim. Eu entrava no quarto, eu não conseguia mais ficar sentada, eu deitava na minha cama e deixava ele em cima de mim e botava minha série no mudo pra não atrapalhar o sono da criança. Gente, sensacional. Justo. A mãe, Você né? tá em qual temporada? Não, eu já tô na primeira de novo, no caso. Ah, Porque eu já aí assisti eu umas volto. Tá. 87 vezes. Tá, eu tive que parar na 13ª. Não, eu Não consegui assisti, eu concluir. acho que até a 15ª eu assisti. consegui. Depois eu parei. Agora, depois da 19, 20, assim, eu não Mas acompanhei mais, aí, não. quando eu quero ter Já deu, né? Já aquele deu, né, momento Sony? de Vamos acabar. conforto, que eu não sei o que eu assisto no momento, cara, o que eu vou assistir hoje? Sim, Aí é Grey's nela que eu Anatomy. volto. Só que aí eu volto lá, assim, nas minhas favoritas, né? Que é a quarta e a quinta. Nossa, Que a maravilhoso. sexta também eu gosto. Eu são as gosto da favoritas. sexta. Sexta Eu temporada, É Vou dar uma muito último legal. dica de episódio. série pra vocês, tá? No off Fala. depois, porque vocês estão precisando melhorar aí, ué. Ficar se repetindo série. Cara, eu pelo adoro. amor de Não, o Deus. Isaac toda vez. Eu já assisti Gente, tanto Comfort. que quando o Isaac chega, se eu estiver assistindo, eu desligo a televisão, porque eu fico com vergonha, que eu falo que Ih, toda vez ele não, me eu ficava zoa, com vergonha, tipo entendeu? assim, porque no final de cada episódio tem a musiquinha, né? Tananana. Aí, quando eu tava assistindo muito, aí às vezes quando dava o final do episódio, eu Você botava no desliga. mudo, pra o meu marido não ouvir que era o final. Tá. E No aí terceiro vai pro episódio próximo, eu volto. seguido. Ai, Meu Deus. não, assim. Mas é sério, o Isaac, ele me zoava tanto, ele chegava em casa e ele falava, caraca, eu não acredito que você tá assistindo isso de novo, eu já tô ficando preocupado. Sim. Porque Nossa, eu não é não tive isso com possível. Grey's Anatomy. E eu amava, Você tinha visto eu com amo qual? ainda. Na verdade, Ou com assim, nenhuma. o quê? Oi? Não, eu assisti as 13 primeiras temporadas. Aham. Mas comigo, a série, ela trouxe um drama muito grande e eu não conseguia sair daquele personagem. Daquele lugar. Aham. Eu tenho uma questão, quando eu falo da intensidade, né? Com qual Então, personagem? eu Aquelas? tenho... Falando de Grey's Anatomy. eu tenho uma questão que é a seguinte, se eu assisto um filme triste, eu faço uma reflexão por horas sobre aquele filme, o que ele traz, o que ele trouxe, como Ixi, que eu Maria. incorporo aquilo pra minha vida ou não. Você quer tudo ter uma profundidade. Não é que eu quero, é automático. cabeça, né, eu que vivo vai. aquilo. Da mesma forma, por exemplo, eu assisto Missão Impossível no cinema, eu não posso voltar dirigindo. Porque eu sou a pessoa que corre, que fura sinal. Eu brinco Ó, disso ó. com o meu marido, mas é verdade. Tiago. Oi, Não, é sério. Então, assim, eu saía, eu desligava o episódio e continuava triste. Porque fulanos morreram, Sim. beltranos... Nossa, e morrem muitos fulanos em Pois Grey's é. Anatomy. Caraca, morre Morre todo mundo no gente. Grey's Anatomy. Eu acho que Aham. só fica a Meredith viva. Só porque se ela morrer, a série acaba. Tipo isso. Então, é por isso que eu não pude mais continuar. Eu decidi dar um Aham. basta na minha vida. Foi um relacionamento que eu terminei com Grey's Anatomy. Abusivo. Sim. Gente, que dor. Pois é, porque eu ficava muito triste com os personagens, enfim. Ai, gente, mas tá bom. Adorei Mas falar de então, Grey's Anatomy. Vamos É, voltar não, pro vamos episódio. aqui. Adorei. Ramina, você tá conectada, então, o tempo inteiro com os conteúdos. Eu acredito que mesmo quando você esteja descansando, né, você tá trabalhando para você mesma. Porque também você desenvolve um trabalho que é o auge, né, da sociedade. A gente vive hoje no Instagram, o trabalho é verdade. exposto no Instagram.
uma pessoa, para ela sobreviver sem um Instagram, ou ela já era uma empresa multimilionária, ou ela é tão pequena, por exemplo, um mecânico ali que é de bairro e já conhecido, e ele Uhum. continua com aquela vida. Sem isso, sem o seu trabalho, só esses profissionais conseguiriam sobreviver, né? Então, você tem noção da importância e do valor do seu trabalho? E em que ponto isso surgiu para você, assim, nitidamente? Cara, é engraçado isso, porque quando você traz essa fala, né, do tipo, praticamente todo mundo realmente hoje tem até aquele meme, né, que é tipo assim: "Poxa, você é médico, você estudou 8 anos pra agora descobrir que você precisa criar vídeos para as pessoas poderem comprar, né, a sua Uhum. Comprar consulta, sua pra elas Uhum. consulta. e é isso que você tem que fazer. Uhum. Basicamente, se você não fizer isso, você não vai ter pacientes. Sim. E aí, eu não sei se eu amo ou se eu odeio de verdade, assim, porque no off, assim, eu sou uma pessoa, que obviamente gosta muito, sempre gostei muito de rede social, sempre me expus muito, né, tipo, já tive canal no YouTube e tudo mais quando eu era mais novinha. Só que eu cheguei num momento da minha vida, principalmente chegando nos 30 anos, que eu dei aquela saturada, assim, tipo assim: "Nossa, cara, meu sonho era ir pra uma roça e me isolar do planeta, não quero nunca mais aparecer na rede social". Ai, Sabe aquela atriz que desapareceu? Que sim. a gente fica, Ana né, Ana isso! Palarose. Palarose. Tal qual Ana Palarose, eu queria ir Queria pra que uma a torre de Wi-Fi fazenda queimasse e não tivesse em que eu não aparecesse mais. nunca mais. Então, assim, realmente, e por ser algo que muda muito, então, gente, agora, por exemplo, até uma novidade, você consegue fazer uma tradução simultânea no Instagram. Ele já ativou esse botão Sim, do idioma. sim. Então, eu vou lá, posto um vídeo em português, eu ativo lá, né, nas configurações na hora de postar a questão do idioma, e eu consigo mudar para qualquer idioma que eu quiser. E a expressão da boca muda também. Ó, isso Nós aí eu não fizemos esse sabia. teste essa semana lá no escritório, né? É uma É loucura, assim. Então, incrível. toda semana tem coisas novas. E aí, toda semana eu me deparo com muitas vezes o cliente me ligando e falando: "Oi, tudo bom então?". Tal qual a Tamires, né, que a gente estava conversando aqui. E aí, então, eu conversei com uma pessoa e ela falou que agora a gente tem que postar 47 vídeos por dia. Oi? Eu faço exatamente isso aí, eu falo assim. Como Não assim? tenho nem tempo para isso. Não tem nem Ai, horas no meu dia para isso aí assim, eu tudo. fico: "Gente, mas quem foi essa pessoa maldita que falou isso?". Que é mais uma cobrança. Exato. É Então mais um tem que. É, mais um tem essa que. ansiedade pelo, né, pelo resultado, muitas vezes a qualquer custo e tudo mais. Aí eu fui lá e respondi assim, eu falei: "Então, essa pessoa que posta 47 vezes por dia, ela só faz isso, Só isso. só isso. Nada mais. Ela não consegue fazer mais nada. Ela vive para postar Para nas redes sociais. postar. Provavelmente esse é o É, trabalho dela". Uhum. Então, realmente, pra mim, é um ponto de uma ansiedade muito grande, mas sim, eu sempre tento trazer isso para o cliente, que é, cara, quando você começa a se expor nas redes sociais, o que você vai ganhar não é só seguidor, não é só like, não é só engajamento, não são só as métricas de vaidade que a gente geralmente conhece, né? Você também vai ganhar mais postura, mais entonação, mais autoridade no offline também, porque as uhum, pessoas olham pra você e falam: "Nossa, tô gostando bastante do conteúdo que você tá fazendo nas redes sociais". uhum. Sim. Então, existe todo um ganho invisível ali de quem se posiciona, que muitas vezes não aparece nos números. Sim. E aí, pra gente, é Recompensador. exatamente. Sabe, tipo, ontem, por exemplo, uma cliente me mandou um print, a gente tinha postado um vídeo, tipo, meio-dia, e é uma cliente do meio do nicho da inovação, que fala de assuntos muito específicos, né, tipo edital que abriu, de investimento, nananã. E aí, esse vídeo, um cliente entrou em contato com ela e falou: "Ah, gostaria de saber como é que é o trabalho de vocês, pra gente Incrível. poder apresentar o edital, apresentar o nosso projeto". E aí ela me mandou esse print. E aí eu falei assim: "Gente, o vídeo teve, sei lá, 30 likes". Mas um contrato desse pra ela, não sei exatamente quanto que é por mês, mas assim, é um contrato novo. Sim. Isso Uhum. também é resultado. Na verdade, esse é o Sim, esse é verdadeiro o Esse é o verdadeiro. resultado, né? verdadeiro É. resultado. O que que eu vejo assim, né? Eu escutei um tempo atrás o efeito Alphaville, né? Quando você vai para Alphaville em São Paulo fazer os cursos, quando você chega lá, as pessoas, os maiores, né? Quem são os maiores? Eles estão com um videomaker para o YouTube, tem Uhum. alguém filmando para o Instagram
e tem uma pessoa filmando para o TikTok, tem uma pessoa filmando para o Stories do Instagram, que também é diferente, é conteúdo Uhum. postado diferente. Sim. Exatamente. Então, você tem uma equipe o tempo inteiro atrás de você, andando e jogando conteúdo, porque é por causa do volume. E eu acho que as pessoas, elas querem dormir com 100 seguidores e acordar com 200 mil. Sim. Elas não querem passar pelo processo, né? E Exatamente. qual que é, o que que é a situação do imediatismo, né? A gente está vivendo isso, esse começo de trabalho lá no Aham. escritório, e a gente vê o quanto tempo demora e demanda para a gente poder fazer isso, né? E também de acessar esses lugares, muitas vezes, de De que, vulnerabilidades e que que a você gente não tem. Sim. sabe fazer. Então, assim, a gente está aprendendo. Os primeiros vídeos que eu fiz, eu fico olhando, eu nem fico assistindo, porque eu não Ela gosto meio de que ver. odiou, assim. Aí eu falei, calma. Eu tenho pavor, Já entendeu? passei por Vai isso e vai melhorar. Então, eu melhorar. falo assim, eu não gosto nem de ver, porque eu fico constrangida de Sim. me ver naquela situação, né? Porque eu tava numa zona que totalmente Parece até que fora ela do tá meu horrorosa, né? conforto. Mas ela tá ótima. É, Tá mas linda. é numa Eu zona vi. totalmente fora do meu conforto, Uhum. entendeu? E aí fica aquela exigência, você precisa fazer, Sim. você precisa fazer, você precisa fazer. É sempre a performance, né? O desenvolvimento aí da alta performance. E ontem eu estava conversando com uma profissional que trabalha com produção de conteúdo Uhum. também, e ela falou, olha, eu não consigo fazer material digital de todo o produto que eu tenho. Porque se eu parar para fazer todo o catálogo de tudo que eu tenho, eu não vendo. Eu não tenho Exatamente. tempo para vender. Porque eu não consigo atender o meu cliente, eu não consigo fazer o meu pós-venda que eu preciso fazer. Eu não consigo. Ela falou, porque ou eu gravo, ou eu tenho que mesclar os dois. Então, assim, eu não consigo ter um alcance de entrega de conteúdo digital, porque eu também preciso fazer o meu trabalho offline, Sim, entendeu? sim. Então, assim, ou Exatamente. se. Lógico que a gente está falando de pessoas que não trabalham com a venda digital. Exato. Porque o influenciador, não. O influenciador, ele é o trabalho O dele. trabalho dele é estar ali. Aí ele vai entregar conteúdo mesmo, entendeu? Sim. Ele vai fazer aquela novelinha ali diária, que é o que eu brinco da minha dificuldade. Porque o offline, ele consome muito Demanda tempo, ele muita. demanda A muito vida tempo da real, né, gente. É gente? a Pelo vida amor de Deus. real, é isso Se aí. você fizer, sei lá, 10 stories de 1 minuto, Uhum. são 10 minutos. E olha lá, porque tem alguns Não, que você são quer 10 minutos consertar, né? gravando, Apenas. só postando ali. Mas depois você editou, É. você errou, Sabe? aí você Tipo, gravou e de é novo. né? É uma É fração. uma Do que precisa fração. ser feito. Há uma fração da sua vida É e do isso seu aí. dia, assim. É Sim. impossível, realmente. É uma loucura. Vai que Mas vai. muito bom. O que você pensa e o que você vê Ai, muitas coisas. Brincadeira. no futuro para o nosso projeto do Sem Manual? Cara, ai, é tão legal falar disso, porque acho que é uma realização de um sonho em várias instâncias, assim, né? Em lugares diferentes para todas nós. Estar aqui nessa mesa e falar sobre esse universo, né, feminino que é tão amplo, que é tão multifacetado, assim, né? Mulheres em experiências completamente diferentes. E resgatar também essas histórias é muito importante. Mas eu imagino muitas coisas maravilhosas. Eu acho que o que a gente está criando aqui é uma grande comunidade, né, de mulheres Uhum. que estão dispostas a realmente se sentar numa mesa de peito aberto, compartilhar suas vulnerabilidades, Sem medo de ser sem julgada. medo de serem julgadas e tendo a certeza de que realmente quem vai estar do outro lado tá ali para entender e falar, cara, muito bacana. Ou muitas vezes eu não concordo com você nesse ponto, mas isso não impede em nada que a gente mantenha o nosso relacionamento, sabe? Tipo, Uhum. mantenha a nossa amizade, a nossa parceria. Então, é, pra mim, assim, acho que a principal palavra é comunidade. Eu vejo isso aqui um projeto Incrível. enorme e lindo e cheio dessa energia, né? Que é, Desse vamos pertencimento sentar também que a aqui. mulher tá precisando bastante, né? Exatamente, exatamente. Que não tem que ser nada, mas que ao mesmo tempo é muita É muita coisa, sabe? coisa. Ai, maravilhoso. Amo. Tá, e se sua vida então fosse um conteúdo, você toda visionária do jeito que é e tão criativa, se fosse um conteúdo, qual seria o formato? Que tema teria? Qual o título? Cara, fiz terapia hoje, né? Olha ela, veio E aí, essa preparada. resposta seria completamente diferente. Mas eu gostaria de resgatar. Na semana passada, ela seria muito diferente dessa resposta de agora.
E aí, hoje, com o Thiago, a gente estava falando sobre algumas questões. O meu principal ponto na terapia é encontrar esse meu lugar, meu mesmo, sabe? Porque eu percebi que a minha vida inteira eu abri espaço para o outro, sempre. E eu nunca me coloquei no meu próprio desenho. Tanto que um dos exercícios que ele pediu para eu fazer foi um desenho nas últimas sessões. Uhum. E aí eu fiz um horizonte. Eu fiz um sol, um mar e umas montanhas, que é um desenho que remonta da minha infância, assim. Eu sempre gostei E muito a dessa. casinha, só faltou a casinha e a árvore. Exatamente. Só não botei a casinha na árvore. E aí eu falei, cara, eu me lembro de desenhar isso muitas vezes. Aí, beleza, a gente foi trabalhando nas sessões. Aí, na última sessão, ele falou assim: vamos lá no seu desenho e onde é que tá você no seu desenho? Pode acabar esse podcast agora. Aí eu fiquei. Aí eu. Ou seja, Sabe? Então, assim, realmente remonta muito o outro, a minha Uhum, perspectiva, o que eu tô uhum. vendo, a minha história. E aí, hoje, um dos pontos que a gente tratou foi eu resgatar. Eu tive essa oportunidade bem despretensiosa de falar sobre a minha trajetória. E aí, eu me deparei com esse lugar de muitas mulheres. Eu fui criada pela minha avó. A minha mãe me teve muito jovem, com 18 anos. Eu não tive um pai presente até os meus 7 anos de idade. Então, a minha vida foi cercada por mulheres, sabe? Tipo, mulheres que se uniram para criar essa criança. Eu fui a única criança da minha família por 8 anos. Então, assim, eu tive Muito ali tempo, muito né? tempo sendo a única criança daquela casa. Uhum. E aí, eu tive essa aldeia de mulheres ali, né? Minha tia, minha mãe, minha avó, que se uniram para poder me criar. E eu não me lembro de uma figura masculina de potência na minha existência, na minha primeira infância, né? Depois a minha mãe se casou novamente, e aí eu ganhei o meu pai, que é o meu pai até hoje, né? Que é o pai das minhas irmãs. Incrível. Mas, aí eu tava contando essa situação pra ele, que quando a minha irmã engravidou, a minha irmã do meio vai fazer 22 anos, e ela engravidou aos 18 anos. Então, mais um momento ali, sabe? Tipo, meu Deus, Uhum. grávida. E num momento péssimo, assim, né? Entre aspas, da vida, que era o momento que ela tava ali sonhando com a faculdade e tudo Uhum. mais, e tudo saiu dos trilhos. E aí, eu lembro da gente fazer essa reunião de mulheres na minha casa. Na casa da minha mãe, no caso, que a gente já morava aqui. Minha mãe morava em Colina de Laranjeiras, eu lembro de sentar, minha avó, eu, minha irmã e minha mãe. E os homens dessa situação, né, nesse cenário, eles estavam todos transtornados. Meu pai não soube reagir muito bem a essa notícia, então foi um período que a gente viu meu pai ele muito off. Ele Abalado. tava assim, tava sendo difícil para ele digerir aquela notícia. Uhum. E aí eu lembro de ter sentado as mulheres na mesa e eu falado assim, olha só, a gente nunca precisou de homem para poder Resolver as existir. questões dessa casa. E aqui não é nada de feminismo nem nada do tipo, tá, gente? Porque essa pauta, né, parece muito que a gente traz isso. Só que nesse momento que a gente sentou, eu olhei na cara de todo mundo e falei: eu fui criada por mulheres, e essa criança que vai nascer, se ela não tiver um pai, ela tem um pai, graças a Deus, hoje ela tem um pai, tem um vô, tá todo Que mundo. maravilha. Todo mundo junto. voltou. Mas naquele momento eu sentei, olhei nos olhos de todas elas e falei: se a gente tiver que dar conta disso aqui, a gente vai dar, porque a gente já deu lá no passado. Uhum. E a gente segue dando, sabe? E aí, hoje eu tive a oportunidade de resgatar essa história falando pro Thiago, e ele falou assim: cara, você ouviu o que você falou? Tipo, usa mais essa coisa visceral em você, sabe? Que é esse seu orgulho de ter sido criada por mulheres, de ter sido ensinada realmente. E de você ter essa força, esse Exatamente. protagonismo. Você é uma pessoa protagonista. Então eu acho, Ramina, que na verdade falta um pouco da sua percepção, porque você está nesse conteúdo. Pois é. Não tem aquele eu mesmo, Irene? Sim, Tem várias Raminas que atuam em vários pontos, e eu acho que você só não consegue, igual um vampiro, não se vê refletido ali no espelho, mas ele está ali. Em exatamente. todos, eu aposto que você foi, assim... Então, acho que seria isso. Eu ia até falar que antes eu ia falar assim, seria né, um drama, uma dramédia, assim, que é aquele drama com comédia. Mas eu acho que a minha vida, ela é isso, sabe? Elas são essas. Eu vou colocar assim, tipo, 3 ou 4 mulheres ali que estiveram ao redor de mim e que me criaram e que me trouxeram até aqui. E, obviamente, se a gente for entrar em detalhes, né, a gente vai ter várias questões vertentes. positivas e negativas Claro, desse lugar, né? Tipo, claro. de ter sido criada Sim. apenas por mulheres, porque eu acabei me tornando essa pessoa que vai em busca de resolver tudo. Tudo.
e não tem ajuda pra nada. Uhum. E não conta, né, com essa ajuda. Difícil Sim, contar, mas isso aí sim, a gente tá tratando na sim. terapia, viu? Porque, galera, é isso. 30 anos e eu falei que eu Maravilhoso. preciso me redescobrir. Mas, enfim, é isso. Esse é o filme. É um romance com drama, com comédia, com Incrível. 8 Mulheres e um Segredo. Sabe aquele filme das 8 mulheres que se unem pra roubar o banco? 8 É esse raminas, filme! 8 vertentes da ramina. Nossa. Sim! Eu adoro esse filme, inclusive, é maravilhoso. Agora, caminhamos para o final e vamos definir a sua Sim. palavra. Eu tinha esquecido disso! Que bom que você Eu- esqueceu, porque dá uma sensação. Falei, Verdade, não é? né? Vocês sentiram É isso também? difícil você pensar. Apesar que eu gostei muito das minhas, tá? Que bom. Eu gostei que a gente resgatou o vão, né? O bora. Eu no estava som. pensando aqui muito, né? Apesar que a gente se conhece há pouco tempo, É né? verdade, é Você e a verdade. Carol, vocês se conhecem há mais tempo, mas nós duas nós nos conhecemos há pouco tempo. E a percepção que eu tenho de você desse pequeno tempo que nós Uhum. nos conhecemos, nesse curto tempo, eu já até trouxe essa palavra aqui, mas que é o protagonismo. Você é uma pessoa muito protagonista, assim. Você tá achando aí que você entrou por último, que talvez você falou se sentindo numa figura pequenez, mas não. Você hoje é a protagonista do nosso podcast. Você é que sabe tocar mais, você é que tem mais experiência, Que traz as que ideias. traz mais ideias, que tem o time da organização do negócio, de como preparar, de como desenvolver. Eu tive a ideia, mas eu não fazia a menor ideia de como que a gente ia executar esse plano. Então, assim, quando a Carol me trouxe essa situação da ideia de trazer você, que ela Uhum. falou, ela trabalha com marketing, ela tem uma agência de publicidade, eu falei, cara, é a pessoa que a gente precisa para o negócio, porque eu mesmo. quero. Mas Você ela só não faz- imaginava que ela ia ser tão, que agora é a Exatamente. Então, palavra que eu te assim, dou, versátil. e aí, só para eu concluir a Uhum. questão da minha palavra, e aí, quando você trouxe a situação das mulheres, desse tomar a frente de uma Uhum. decisão tão importante, eu vejo seu pai muito numa situação, porque o homem, ele dá uma travada em situações, assim, Aham. difíceis ali, que tiram muito da zona de conforto, que Nossa, mexem muito. muito Muito. com a questão de tomar uma decisão muito rápida. E o que você fez foi um total protagonismo ali de uma decisão, e uma decisão muito difícil de tomar, Sim. sabe? Sim. E então, para mim, você é uma protagonista da tua vida. Parabéns. Gente, muito obrigada. Eu não esperava essa palavra, achei ela fortíssima, inclusive. Sim. Oi, Tiago! Vai fazer outra terapia depois do Pode podcast. Liga pra ele. Mas eu considero que sem essa versatilidade que você tem, talvez você não conseguisse protagonizar em todas as áreas. Você talvez seria excelente no seu trabalho e o resto todo estaria desmoronando, como acontece com tantas pessoas, né? E acontece. Mas você é muito versátil, a gente consegue perceber tantas vertentes que você traz. Em hora você está operando como estrategista, outra hora não, como mídia mesmo, e outra hora você está simplesmente amiga, ouvinte. Então, Verdade. assim, você traz isso sem deixar as outras faminas de lado. Você consegue. Então, essa é a minha palavra para você. Parabéns. amei. Muito Arrasou. obrigada. Amei estar nesse lugar aqui. É um pouco desconfortável mesmo, né, Ah, gente? né? Ser sabatinada assim, Sim. mas ó, que maravilhoso. Eu adorei o meu Sim. papo. Foi muito Eu gostoso. converso muito, né? Sim. Então, Ai, eu é sempre ótimo. gosto. Mulheres, esse foi o nosso bate-papo. Hoje foi só sobre a nossa vida, sobre a gente, para vocês conhecerem um pouquinho mais de cada uma de nós. Sim. Então, foi uma alegria compartilhar a nossa história com vocês. Continuem com a gente, os episódios vão ficar maravilhosos. Cada dia uma nova convidada. Então, Sim. continuem aqui, sigam as nossas páginas, que teremos muitos conteúdos legais. Ó, beijo pra todos. Amei!